Tanto o Dani quanto o Andy, vocês falaram uma hora de... essa piada ficou velha, pô, não vamos pra esse lugar e tal. E tem uma coisa que a gente é muito parecido, não só por sermos 3 em cada grupo, mas somos héteros, brancos, homens e tal. Zona Norte. E vocês vêm desde uma época que não se falava de muitas coisas que a gente fala hoje em dia. E eu fico pensando, a gente quando tá trocando o roteiro, fala, cara, isso aqui não pode... A gente já mandou roteiro pra uma atriz que voltou o roteiro, amiga nossa, falou, cara, essa cena é extremamente machista, eu não vou fazer isso. E a gente, tipo, mó idiota, caralho, é mesmo. Com essa entonação de voz. E é bem essa entonação. Cara, como que é isso no improviso, velho? Que você tá ali no ao vivo, uma plateia... É que no improviso, pelo menos, você tem a chance de, por exemplo, eu identifiquei alguma coisa muito machista que alguém fez. A gente pode depois entrar ironizando aquilo. Você consegue meio corrigir na hora. Ou jogar foco naquilo também, né? Porque aí, aconteceu isso agora. Agora em cena. Eu tava fazendo um personagem, eu não tava deixando a atriz convidada falar, a Sheila Fredoffer, e era tipo uma cena, virou uma página, eu e ela éramos tipo sócios da empresa, e eu fiz um personagem meio, que absurdo, eu não sei o que, aí eu comecei a falar tal, ela só virou e falou assim, quando você parar de falar, eu falo, tá? Quando você me der a deixa. Quando você deixar, eu falo, tá? E aí eu fiz a plateia aplaudiu, porque era algo óbvio, e eu não tava percebendo que eu tava desembestando a falar, e ela soltou essa alfinetada assim, ó. Pegou a luva e fez assim, ó. E falou essa. Então, no improviso, por ser improvisado, tem um certo perdão por ser no momento. Sim. Você pode se constranger no momento, brincar com esse constrangimento. Os outros podem achincalhar o cara na hora com o personagem, porque tá improvisado e a gente vai ver onde vai. Agora, você sentou, você escreveu, você ensaiou, ninguém percebeu, vocês escolheram isso mesmo, tal. Às vezes é isso, passa batido. Às vezes a gente mesmo fala entre a gente, eu tô sem um exemplo aqui agora, mas é um clássico que é, a gente vê algo que... A cena do toureiro a gente tirou. Não, mas ver algo que tá num streaming famoso, não vou falar de nenhum aqui, porque o Habib's não tem stream. Mas assim, o streaming do gênio, sabe? Aí tá no streaming, aí de repente a galera chega descendo o pau em algo, um machismo, um racismo óbvio que tá na série. E a gente fala, cara, quantos beleza isso não ouviu até chegar pro público. Exato. Que é muita gente. É o diretor, o showrunner, o diretor que tá ali. A equipe de roteiro deve ter no mínimo umas 8 pessoas. Todo o crivo do streaming que tá lá pra ficar julgando o que pode, o que não pode. É muita gente pra falar, caralho, é estrutural a parada que a gente vive mesmo. Porque assim, ninguém nem percebeu. Caralho, ninguém percebeu. Mas e aí do nosso caso, ainda assim, a gente improvisou. A gente tem depois que termina o jogo, a gente senta, comenta, zoa é a segunda oportunidade que a gente tem. De tipo, zoar o outro e tal. Mas isso vai pro ar. É um vídeo e vai pro YouTube e tá lá. O que isso vai ser feito depois, as pessoas vão entender. A gente tem vídeo desde 2010, 2009, no ar. Que deve ter umas piadas lá. Agora mesmo, minha sogra perguntou assim, você se assiste? Ela falou, eu acho mais engraçado. Mas você se assiste? Eu falei, não, nunca. Tipo, no processo da edição, a gente vê o vídeo, mas eu raramente você vai ver. Mas depois que você e eu tenho certeza, tem piada. Tem piada de 2011 que se eu for assistir hoje, eu vou falar, ai, Anderson. Esse é o problema também do nosso trabalho, né? Tá tudo que a gente fez, tá lá, né? Então, isso que eu queria entender. Tudo fica registrado. Tá lá. Lembra aquilo? O que foi pro ar no YouTube, sim. Mas a gente não bota tudo no ar. Não é tipo assim. É porque a gente improvisa. Do show, de um dia de espetáculo, vocês pegam o quê daquilo? Que mais funcionou. O espetáculo tem uma hora. A gente faz uma análise. Costuma dar 3-1, dependendo. Se eu faço o crivo, dá nenhum. Mas dá 3 minutos pra 1 minuto. Então, se a gente faz um espetáculo de 1 hora, costuma dar pra salvar uns 20 minutos de material pra... E cada hora um que edita ou vocês... A gente já passou por todas as funções, assim, ou editar, na verdade, ou coordenar a edição. Selecionar, trocar ideia com o editor, falar, corta pra essa câmera. Mas não é tudo, deu uma encerradinha agora, mas a gente tava fazendo tipo 7, 8 shows por semana desde 2009 sem parar.
Então a gente fez, sei lá, nem sei qual que conta que dá isso. 50, e os 40 dias, semanas. É engraçado cadeiras. Isso. No nosso caso, 6 cadeiras. No nosso caso, os dias de gravação, eles, em geral, são menos legais do que os dias que não se tá gravando. É mesmo? Tem uma aura da gravação, além do fato de a gente não fazer um espetáculo que ele... Nos dias que a gente não tá gravando, o espetáculo ele é uma unidade. Embora sejam improvisações separadas, elas começam a se cruzar e virar uma história. Você pega um personagem da outra cena, volta. Ele resolve a cena seguinte. Então, a gente faz uma coisa que no dia que tá gravando a gente tem uma regra interna que é a gente não pode fazer algo que já foi, a gente não pode fazer nenhuma referência a algo que tá acontecendo atualmente, porque eu vou botar esse vídeo daqui 6 meses e ninguém sabe mais quem é o punchline é para a nossa alegria e o meme foi sabe? Então tem uma série de coisas que nos dão uma restringida e o espetáculo ele perde um frescor. Ele tem uns cuidados que a gente tá mais solto no dia que não grava. Mas a gente aproveita uns 50% do que a gente grava. Até porque tem coisas que assim como o sketch, ali no teatro a gente foi legal, o público gostou e tal. A hora que você olha o vídeo esfria, na mídia fria ali, você faz não traduz bem. Não chegou. E às vezes é um problema no final, por exemplo. A cena foi muito legal, mas encerrou mal. Isso é a maior tristeza. Então a gente já cai, na minha opinião, cai. Sim, essas coisas. Um personagem, uma coisa que foi muito estranha, um erro clássico de improviso, são coisas pra cair. Mas normalmente, cara, o assunto, a gente não... Eu acho que tem a ver com os nossos covers mesmo que a gente fez, assim. Os caras que a gente gosta muito não são tão políticos, assim. Então as nossas... Por mais que a gente fale de coisas políticas, de assuntos mais quentes, lógico, porque o público pede também. A gente fala de um jeito que a gente tá jogando entre a gente aqui, sabe? Não tem uma coisa de se colocar... E tem esse problema também muito agora. E também. A sutileza também. A gente gosta da sutileza porque a gente tem um sketch do debate. E a gente fez, tipo, na época de 2018. A gente tava fazendo o espetáculo de sketches. É verdade. E aí, tipo... No dia do debate, no dia seguinte do debate. Tava vindo, né? A gente fez 3 apresentações e tal, e tava rolando aquela coisa. O Bolsonaro não vai, não foi no debate. E aí o Dani fez assim... Ele foi lá, aí tem o nosso contra-regra, monta, e o Dani conversa com a plateia antes do debate. E ele fala assim, bom, vamos agora, peço pra vocês se prepararem e tal, tem uma piadinha, aí ele volta e ele fala, vamos agora começar o... E o normal do sketch, vamos começar o debate, acontece isso que é no debate e tal, tem online essa cena. Do debate feita. Só que no palco que a gente fez, vamos fazer... Ele não veio? Ele não vai vir. Não, mas o outro tá aqui. Aí a sutileza foi que a plateia aplaudiu, o Dani falou assim, não, o outro tá aqui. Ele não. Ele não. Tipo, às vezes ele não. Aí a plateia sacou. E mas o outro tá aqui. O outro tá aqui, é só pra gente fazer aí eu falei, ele não. Ele não. Aí ele falou, tá bom, senhoras e senhores, não vai ter debate. E a plateia aplaudiu, não aconteceu o sketch. Perdemos 8 minutos de cena, cara. Aí a gente teve que botar pra dar o horário do... E a gente não fez isso. Já improvisa, né? Mas vocês têm... Isso é muito do Mas é em 2018, tá? Não pense que aplauso foi uníssono. Não, ele vai. Ele vai. É em 2018, né? O mix tava altíssimo. Mas vocês escolheram um pouco esses frutos? Tipo, vocês se manifestam de vez em quando? Sim. A questão da manifestação ali era da piada. Só que em 2018, você fazia uma piada... Dependendo de onde você tava, era aplauso. Tipo, a piada também na sutileza. Tipo, ai, pai, ele é tão bonitinho, ele é artista. Ô, filha, você não vai casar com artista, por favor. Beleza, todo mundo sabe que é o Bolsonaro tal. E a gente zoava. E teve uma vez que a gente fez uma piadinha em Campo Grande, rolou vaia. Campo Grande. Mato Grosso do Sul. É por isso que eu falo. E super compreensível. Em setores do Brasil, a reação vai ser diferente. E eu acho isso do caralho. Sim. Mas a gente improvisando, a gente costuma ter uma regra saudável pro improviso, é fazer improvisar com o que a gente tá vivendo ali no momento, mas evitando até coisas externas. Mas, obviamente, a improvisação, muitas vezes, ela vai cair. Tudo é política. Né? Sim. Então,
obviamente uma situação ela vai virar política pelo fluxo dela. E aí a gente não mas sem deixar que aquilo tome o foco do que é o objetivo que é contar piada. É quase que sem querer trazer o que a gente evita. Trazer a bandeira. Trazer uma bandeira, é ser panfletário gratuitamente. Assim, exato. Não, a gente falando de política, né? Foi o que a gente falou. A política tá no espaço, não dá pra gente escapar disso, né? Não dá. O que aconteceu, o que a gente viu acontecer, foi que a gente sempre zoou político e política. E a partir de 2018, não podia mais. Não, total. A partir de 2018, você sofre uma ameaçazinha de morte. Exato. Eu não tenho nenhum problema com isso. O comediante tem que ser contra o establishment, o governo, blá blá blá. A gente sempre zoou os 16 anos de PT. A gente zoou pra caralho. O Lula zoava de querer ser bêbado, de ele ser não ter um dedo, de ele falar errado, bocó, né? Fez as piadas bocó que a gente costuma fazer. Esse é o nosso lugar. Tipo, de a gente falar assim, olha, não é que não é uma piada isso. A gente entendeu o que é que a Dilma não sabe falar. Ok, isso é engraçado. Mas agora já tá virando um subterfúgio. Tipo, você tá usando isso pra se dar bem com o público e aí eu já não tô achando que tá legal no palco. Tô achando que você tá escapando. Então a gente se conversa nesse lugar. Não é tipo... Se alguém vai pra frente e faz uma piada falando que o Bolsonaro é burro, agora eu vou falar pra ele, tá, agora já foi. Agora já deu. Você está fazendo isso para ganhar, sabendo que o público vai te dar uma reação boa. Você não está fazendo isso pela comédia mais. E aí eu acho que esse que é o... a gente pegou esse... Eu lembro da gente pegar essa mudancinha de... A gente sempre zoou política. Nunca foi um problema, cara. Mas agora, você zoar algumas coisas é um problema. Eu vou dar um exemplo desse chute que o Dani fala, que a gente chama de circo de possibilidades na cena improvisada. Que é, você tá beleza, entra um cara no bar e fala, minha mulher me traiu. Qual que é o próximo círculo de possibilidades? Se alguém de nós chega do nada e fala, um alienígena pousa e rapta esse cara. Puta, você deu 30 passos pra... Sim. Calma, ei. Tipo, o cara traiu, aí de repente o garçom fala, não. Normal, aqui mas eu preciso te contar, eu acho que eu vi ela aqui ontem. Porra, a história tá indo. Sim. Então acontece, o que o Dani falou putz, por que você foi falar do Bolsonaro, ou de sei lá quem, é tipo, a gente tem um jogo que é piores, cenas prováveis. Sei lá, pior dentista do mundo. E eu vou pra frente e faço, abre a boca, aí! Tipo, sim. Tá, a plateia vai rir. A plateia vai rir. Mas aí vai rolar pera, mas por que... porque o dentista não é... O Bolsonaro não é dentista, né? Mas tipo, é um chute muito... Sim. Muito, você foi truqueiro. Isso. Então isso é... Isso é não legal tava também. a serviço da cena ali. Era quase um discurso que eu queria fazer. E o bom de estar muito tempo fazendo isso é que a gente vê um vídeo nosso que a piada terminou com aplauso quando fez piores coisas para se dizer numa propaganda. Aí ele fala, Raider, dê férias para os seus pés. E a plateia, pé. Ou o Anderson vai pra frente e fala, Ronaldo. Vocês são dessa época? Lembra, quando a gente falava Ronaldo, o mundo Sina. explodia. Ronaldo. Você vai ver esse vídeo hoje? Você vai ver esse vídeo hoje, tipo, não tem graça nenhuma. Não tem sentido nenhum. Então também tem que tomar cuidado com esse tipo de comédia. Isso tem que tomar cuidado. A gente toma esse cuidado. Não tem que tomar esse cuidado. A comédia é muito ampla e pode fazer muitas coisas legais. Eu adoro comédia. Comédia atual também. Eu acho muito legal. Quando a gente vê coisa ousada sendo feita, coisas atuais. Mas o nosso tipo de comédia é essa que a gente tenta fazer ficar um pouco mais duradoura. E um caminho muito tentador é ficar... Pô, mas olha, o cara do Japão me levou um tiro hoje se não fazer piada. Aí você fica falando, é tão fácil fazer piada com isso aqui. Mas isso não vai ser dito daqui a uma semana, já ninguém mais vai saber. Nosso músico tava revendo o pad dele, que ele tem vários... Sonoplastia, pra fazer sonoplastia. Ele tem o tiro, ele tem uma porta abrindo, ele tem algumas coisas. E aí ele tem salvo aquele stories antigo do Instagram, que é aquele... Que ele dava um zoom. Sim. Já foi. Mas o problema é que isso tá em vídeo. Ele colocou isso no vídeo, a gente fez uma piada, o público gritou, tipo, a coisa mais engraçada do vídeo. Se você mostra hoje o vídeo pra alguém, as pessoas vão falar, o que é? Nossa, era um filtro, um dos primeiros Cara, filtros, isso faz o quê? 4 anos? Nem isso. Acho que nem isso. Ele tirou. Já ninguém mais sabe o que é. Cara, é impressionante. Entendeu? Esse que é o lugar mas que você fica... sabe que com a gente... Mas com a gente acontece isso, né, no ar. É evidente. Por exemplo, quando você... como a gente fazia sketch, semanais, você tinha que pegar
uma coisa atual. Quando você pegava coisa atual, cara, a possibilidade da cena bombar é animal. É animal. Bombar. Aí passa um ano, aí a cena chega um momento que ela para de crescer, porque as outras continuam crescendo. As que são, vamos dizer, universal, é uma piada, né, não é uma piada datada, né, cara? Mas essa coisa também de você criar o conteúdo. Eu tava conversando com um amigo, o Bruno Mota, que é comediante de stand-up, e um outro amigo meu, que ele faz criação de conteúdo. Mas ele só trabalha com criação de conteúdo, ele não é ator, ele não é conhecido. Mas ele falando sobre o que ele acha dessa geração que a gente tá vivendo, de que todo mundo tem que produzir conteúdo. Do dentista ao mecânico, ao cara do supermercado. Esses dias eu vi Você sabe que a gente fez 4 podcasts aí, nos 4 a gente falou. É obrigatório, tipo, você precisa ter, você precisa produzir, você precisa... E aí, você se torna refém desse próprio mecanismo. Então, o stand-upper hoje, é só analisar, assim, o pessoal que gosta de vídeo stand-up, o que está sendo postado? Interação com a plateia. Porque não dá tempo de você criar um texto lapidar ele pra alimentar um negócio que tá falando. E aí, vídeo, dá vida. Cara, o vídeo do stand-up, eu admiro a galera do stand-up que faz aquele texto. O cara vai no comedy e tal, puta, não tá bom. Eu preciso levantar. No Clube Barbicha de Comédia. No Clube Barbicha de Comédia. Eu preciso levantar a mão. É uma coisa de lapidação, igual que a gente tinha no sketch. Puta, você não fala essa hora. Dá uma pausa, tá? Não sei o que. Tem toda aquela. Só que agora, pra você produzir conteúdo, os caras. Eu vou botar essa interação que eu fiz com o corintiano da plateia. E o vídeo é 10 segundos. E aí, corintiano, brincadeira, e vai, posta. Porque a gente se tornou refém disso. É legal que a gente se questione. Tem músicas que eu não quero mais cantar. Eu gravei. Não vou mais cantar. Eu fiz coisas. Imagino, como ator. E eu fico muito feliz. Acho que a chave maior pra mim é perceber que aquilo que eu fiz, porque assim, eu passei por uma transição. Eu fazia, era aceito, abraçado por todos e um sucesso. Aí eu passei pela fase de, eu não posso mais fazer isso. Mas ainda tinha uma crítica. Porra, eu não posso fazer isso. Porra, frescura. Porque é isso. Claro, Nós três sofremos muito isso. Somos héteros e brancos e fazemos um canal com uma responsabilidade. Média, né? E temos o tempo inteiro temos questionamentos. Será que a gente pode? A gente está aprendendo. Falei uma coisa, a Nani People estava aqui, usei um termo errado com ela, falei, desculpa. Ela é minha amiga. Mas é isso, é uma abertura para aprender. Com essas pessoas, então, nossa senhora. E aí eu tinha essa chave, só para não perder isso, eu tinha essa chave do meio do caminho, eu disse assim, eu não posso mais fazer, que pena. Hoje, eu te juro, eu falo, cara, não tem... Como eu fiz isso? Eu só não fico mal de ter feito porque eu sei que era um contexto. Um contexto que a época era isso, é o tal do estrutural. Exato. E hoje eu falo, não tem cabimento. E é bom a gente perceber essa mudança. Né? Sim, e você já tem os instrumentos para saber que não é legal e fazer de outro jeito. Pô, o brasileiro é tão criativo, vou falar isso para vocês, é até engraçado. Né? Sei lá, uma vez um amigo falou, pô, que saco esse negócio, não pode mais cantar isso. Cara, faz outro. A gente faz, a gente cria, a gente acorda e faz um negócio. Por que a gente tem que fazer? É simples, gente, essa equação. Se tem alguém sofrendo, não tem graça. Não tem graça, acabou a graça. Acabou a graça. Assim, o lance a gente não acha mais graça nisso, sabe? Você não vai me fazer rir se você tá fazendo uma pessoa sofrer numa característica física dela ou num tipo de orientação. Acabou, chega. Tem grandes clássicos da música brasileira que se baseiam nisso. O que eu acho engraçado também é assim, o ser humano ele não quer sair da zona de conforto. É impressionante. Porque é o que você falou, pô, tem coisa que não tem mais graça. Aí cada vez que eu vejo alguém, vira e mexe, alguém fala com a gente, somente fora do meio, às vezes chega pra mim e fala, pô, mas por que vocês não fazem piada disso? Mas é só uma piada. Aí eu falo, cara, além de eu não achar que é só uma piada, porque eu tô fomentando uma ideia, um discurso e tal, mas é o seguinte, o que vai mudar na minha vida não fazer a piada? Esse que é a grande questão, né? É igual que eu falo, cara, se amanhã alguém colocar um radar aqui, que agora você tem que andar com o carro 30 por hora, vai mudar alguma coisa na sua vida, vai ter aquele momento que você fala, pô, agora eu tenho que diminuir e seguir. Pronto! Cara, ninguém tá falando, olha, agora com esse radar aqui, você não pode mais passar de carro nessa rua. Não, só não pode mais fazer isso. Não muda nada na sua vida. Eu acho impressionante realmente o esforço que as pessoas fazem simplesmente pra não sair da zona de conforto. E eu me pego várias vezes nesse momento. A gente erra não falou muito. A zona de conforto de alguém, olha que maluquice. Tripudiar alguém, é se aproveitar de alguém. Você nem tá falando de uma coisa que você gosta de fazer só.
Pô, eu gosto de usar essa calça. Vou usar essa calça 2 meses, ninguém tem nada a ver com isso. Mas não é isso. Assim, eu quero usar o que é teu. Eu quero te avacalhar e quero ter o direito de te avacalhar. É como alguém ser contra. Claro, vou puxar um pouco a brasa pra minha sardinha, mas não é possível que seja pouca gente que pense isso. Como alguém pode ser contra uma lei que impede uma pessoa de ser assassinada? Né? Uma lei, essa lei contra a homofobia. Como é que você pode ser contra essa lei? Por que você quer que eu morra? Né? É impressionante, né? É isso que me impressiona, não é uma coisa que você vai deixar de fazer. Poxa, eu não vou mais a não poder ser comer, sacanear almoçar. alguém. Quer dizer, eu quero, e alguns lugares reivindicaram o direito de poder falar, né? Ou poder dar um murro, né, na cara. Pô, como você quer ter o direito de tirar a vida de alguém? Por quê? Aí você fala, por quê? Porque ela existe. Né? Porque ela não sou eu. Isso. É o que eu falo. Por exemplo, por que tem gente que é contra um casal homoafetivo adotar uma criança? Eu falo, cara, o que vai mudar na sua vida? Alguém tá te tirando? Vai mudar, porque vai tirar uma pessoa da rua. Exato. Mas aí é que tá, não é na dele. Né? É aí que tá. O problema dele eu falo, não, eu quero saber, me fala, você leu em algum lugar que o casal homoafetivo vai vir na sua casa e pegar o seu filho? É isso que você tá lendo? Não é possível. Não é possível. Porque é o que você falou, vai mudar. E eu sempre falo, sabe o que vai mudar? A criança que tá na rua foi deixada lá por alguma circunstância, por um casal hétero. Não, eu te garanto que não foi um casal homoafetivo que colocou aquela criança ali. Né? E eu acho que assim, a gente tem essa discussão ela é contínua no canal. Contínua. Porque é isso, o nosso olhar, ele é viciado. Eu considero, a gente conversa muito disso. A gente se corrige o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu não tenho vergonha. Erro mesmo. Mas assim, eu acho que se tem uma vantagem é a gente estar parando pra pensar sobre isso. Total, tal porque da assim, talvez era pra estar, eu confesso, era pra estar bem mais adiantado nessa história, sabe? Tenho conversas com a Pamela sobre isso, porque a Pamela é super... Claro, ela tá ali, a geração dela é isso aí. A geração dela é essa, e ela tem uma abertura, e ouve, vê muita coisa, e ela tem uma paciência. Ai, lá vem o namorado mais velho, vamos lá, deixa eu explicar pra você. E a gente tem, eu tento ter esse olhar, porque é isso. Eu me orgulho quando eu falo, consegui passar dessa etapa. Eu tô olhando pra isso com vergonha, e que é o certo. Mas a gente o tempo inteiro. Não, e de vez em quando, né? A gente aponta o dedo. A gente erra em sketch. Você erra em sketch, você fala assim, ih! Aí vem uns comentários. Pô, você não devia falar isso. Eu falo assim, cara, e agora? Isso aqui. Aí você... pra vocês... Não, porque a gente aponta um dedo, claro, né? sketch, a gente, na verdade, tá ainda tem um lugar um pouco ingênuo da nossa parte, porque a gente... Tem uma coisa que a gente faz, é mandar o roteiro e todo mundo analisa, e às vezes alguém levanta, peraí, isso aqui, cara, tem uma leitura aqui que tá preconceituoso, vamos mudar isso? Já teve roteiro cortado por amiga Imagina de outros... Já teve um roteiro que a gente fez, que a gente mandou pra atriz, uma amigona nossa sempre gravou, ela ligou pra gente e falou, gente, eu não vou gravar isso, é extremamente machista, por causa disso, a gente olhou e falou, era um roteiro meio seu, né? A gente olhou e falou, cara, como é que toda a gente razão, né? Toda razão. Aí a gente cancelou. Não, é que a gente é tudo na raça. Tudo que você tá vendo aqui é a gente na raça. Quando a gente crescer, precisa de mulheres, precisa de negros pra roteirizar junto. Claro. Ainda é um olhar muito nosso sobre a sociedade. E a gente ainda busca ajudas para algumas coisas que não são nossas pautas. Claro, mas é isso aí. É isso aí. Mas é isso, é porque agora não é nem questão. Porque só tem vocês que. Não, porque o canal é a gente da pandemia. Só tem a gente porque só tem a gente. Porque só tem a gente. É que no caso, se a gente chamar alguém agora. A gente recebe um comentário falando assim, pô, cadê? Eu falo assim, gente, da pandemia, cadê a mulher? Você tá na casa dela, porque eu tô fazendo meu vídeo, não tem nem ele, que é o nosso sócio, que é diretor de fotografia. Então, ele mandava a câmera, a gente com. Eu fazia um tutorial pra aprender a gravar de casa. Então não era a hora. Mas a gente precisa crescer. Mas e esse é um lugar que falta pra gente. Ainda, pra ter. E tem um lugar, assim, a gente falou do olhar criadores ali e tal, artista e tal. Mas tem um lugar que é onde a gente mais se corrige o tempo inteiro, que é, bom, nós somos comediantes. Então tá na nossa natureza fazer piada. E piada, às vezes, tá em volta da espontaneidade. E é o que o Barros falou. Somos homens, héteros, brancos, classe média. Então vira e mexe na nossa espontaneidade. Pá, e fala, cara, não pode mais falar isso. Mas assim, é o dia inteiro a gente. O dia inteiro. E aqui, uma hora ele faz, eu corrijo, uma hora eu faço, ele corrige e tal. E é o dia inteiro, porque é a zona de conforto, né? Então, é delicado. E já teve um monte de sketch que não foi pro ar. Não, foi pro ar, mas agora quando a gente vai repostar,
Pensa duas vezes. Fala assim, tira! É. Ou então fala, cara, por que você colocou essa sketch? Não era pra colocar. Ah, mas é o que a Mas Zélia olha, falou. todos nós estamos passando por isso. Você falou da sua obra, né? Pô, tem coisas que eu não quero mais cantar. E a gente, e a nossa carreira em Brulha ainda é muito mais recente do que a sua carreira. Sim. A gente tá com 5 anos no ar. Tem vídeos nossos que a gente fez, que eu que escrevi, que em algum momento na piada, um personagem metia uma bala na cabeça. Porque há 5 anos atrás, beleza, dá pra rir. Aí a gente começou a repostar os vídeos no Instagram, e aí de uns 3 anos pra cá tem o Setembro Amarelo. E calhou de um desses vídeos cair em setembro. E eu lembro que eu E o comecei a vídeo tem ver... uma crítica maravilhosa. Maravilhosa. A crítica com É dó, verdade. Porque a crítica é muito boa. Cara, começou uma galera assim, meu Deus, que falta de tato de vocês, não é? Vocês não fazem isso, olha o gatilho e tal. E eu comecei a ler, eu falei, gente... E aí eu falei, cara, ainda caiu em setembro. E aí a gente olhou um pro outro e falou, cara, a gente não posta mais esse vídeo, a gente não vai mais escrever vídeo com essa temática, porque é o que você falou. Vira uma chave, eu já não consigo mais. Eu falo, cara, e aí você começa a conhecer a depressão, saber, pô, fulano, o amigo, cara, o pai, não sei o que, se suicidou. As Aí você fala, dores, né? cara, As dores isso é um das assunto pessoas. muito As sério, pessoas né? passam a vida inteira com essas dores e a gente, né, lida de qualquer jeito, porque a gente, por ignorância da gente. Né? Agora, você passou por uma experiência interessante, né? Porque vocês fizeram agora a nova escolinha, onde você fazia o seu peru brilhantemente, Nossa, era muito bom. Aliás, essa sacada do Bruno ali foi incrível. Mas eu me perguntava, eu falava, cara, eram personagens de um outro contexto, de um outro Brasil, uma outra realidade. Muitos tinham seus bordões ali, calcado um pouco nesse lugar de misoginia, de uma série de estereótipos que a gente foi rompendo. Como que vocês conseguiram contemporaneizar esse universo? Isso a gente deve muito aos redatores que refizeram, os textos não eram textos da época que foram reeditados, foram escritos novos textos, então esses redatores tiveram também um trabalho desgraçado, porque o seu peru podia virar uma coisa e não virou, porque o texto não levava a isso. O Zé Bonitinho falando das feias, o outro que era gordo, o outro que era caipira, a mulher, a Dona Bela, que não, ou seja, era muito calcado em cima de muitos preconceitos mesmo. Mas os redatores driblaram bem e eu acho que tinha uma coisa também que o público aceitava com muita facilidade, porque tinha uma memória do que foi. E se fossem os mesmos atores fazendo, seria um remake. Mas como foram atores fazendo aqueles personagens, homenageando aqueles atores, porque tinha um filtro, né? Sim. Eu não fazia o seu peru, o meu seu peru. Eu fazia um seu peru passando pelo filtro do Orlando Drummond. Exato. Então, como tinha isso, o público de cara já aceitou com uma coisa que, puxa, como era bom, e aceitava muita coisa também, o que facilitou muito o sucesso, porque foi um grande sucesso. Foram 6 temporadas. Mas você tem toda a razão. Ali esbarrava. Eu lembro que quando eu vi, as piadas quando fechava o programa, quem fechava era o Walter Dávila, que quem fazia era o meu querido Otávio Miller. Aquela piada que fechava a escolinha era sempre preconceituosa em relação à sogra. É verdade. A mulher, a gordura, a roupa. Tinha muito preconceito mesmo. Mas você falou uma coisa muito... que eu acho que é exatamente isso. Era o olhar de... Eu, quando fui assistir... a primeira coisa que a gente via não era quase nem o conteúdo, mas era, olha que legal. A homenagem, eles estão refazendo. Era uma grande homenagem. Olha como tá fazendo bem, olha como ele lembra, né? Então o conteúdo vinha depois. O índio era ridicularizado. Nossa. Né, quem fez foi o... Eu não lembro o Helder Rodrigues. O índio, tudo era ridículo na primeira escolinha. O era... negro que o menino fez, o Grande Otelo fez. Quem que era nessa versão? Era o Paulo Rocha, eu acho. Paulo Rocha. Não, o Paulo Rocha não é negro. Era o outro que eu esqueci o nome dele. Desculpa, querido. Não era o Érico Braz? Érico Braz. Também tem, mas aí eu já falo direcionado a sketches, né? Nós escrevemos sketches e tal. Hoje a gente se policia muito
também. Muito. No que você também vai ofender, o que você não vai ofender. O humor tem um limite, né? Hoje, então, a gente já... Às vezes a gente escreve com essa preocupação. Claro. Com essa preocupação. Mas a gente está vivendo um período de reeducação. Pode ser Sim. chato, eu acho que é chato, mas é necessário. Sim. Acho muito necessário. Acho que a gente vive um tempo de reeducação mesmo. É importante. Não para gente que é branco, né, que sempre estivemos. Eu até menos, porque mulher já tem é um nível abaixo, né? Mas os 6 homens brancos, sim, héteros, né? Classe média, né? Vamos dividir um pouco esse bolo, tá na hora, né? verdade, de dividir um pouco essa questão. Então, eu imagino que seja chato mesmo, pro humor principalmente, né? Mas é importante. É uma mudança de olhar, né? Eu acho importante. Reinventar, né? Então você tem que tomar cuidado ali, porque realmente, você fala assim, mano, isso aqui tá machista. Claro. E aí a gente muda a piada, a gente faz... Você faz a piada contra a piada sacaneando o cara que é machista. Então a gente... E é difícil, né? Porque até hoje o humor esteve sempre calcado no machismo, na misoginia, no preconceito, né? Em O depressão. humor era esse grande bastante insumo do homofóbico, humor, né? Às vezes você vê Nossa. essas postagens antigas de programas. Nossa, é uma coisa inacreditável. Cara, eu vi hoje, É. eu tava vendo hoje o Silvio Santos entrevistando o Faustão. Bom, mas o Silvio Santos ele não entrou nessa onda. O Silvio entrevistando o Faustão, o Silvio, o Silvio da TVS. Sim, da TVS, nem TVS. SBT. Entrevistando o Faustão da Bandeirantes fazendo Perdidos na Noite. É bárbaro a entrevista. Ele com os jurados e os jurados do Silvio, todos lá. Fumando, todo mundo fumando. Aí cada um fala uma barbaridade. Fala assim, meu Deus, hoje em dia... Não. Os dois saíram direto pra cadeia. Gente, a publicidade comercial daquela época, às vezes manda, fala assim, olha se Exatamente. fosse hoje. Cara, você não acredita. Exato. As pessoas exigirem hoje em dia, para tudo, para profissão, eu tô dizendo, que você pertença àquilo, porque é com relação ao local de fala, né? É muito difícil, porque somos atores, nós somos outros, né? E vamos fazer outras coisas, né? Uhum. Mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade hoje em dia no que a gente escreve, Sim. e mesmo quando a gente só atua, que o texto não foi escrito por você, não vai que cola, a gente tem esse cuidado. Ah, é? Sim, todo mundo. A gente pega, é um programa de bullying, no sentido, tem muita brincadeira de bullying, Muita. que eu acho engraçado, mas eu acho que existe um código ali. Eu não posso fazer algumas coisas que outros personagens podem, entendeu? De xingar, de brincar. Eu acho que para alguns personagens cabem a brincadeira, para outros não. Eu não posso chamar uma mulher ali de gorda, por exemplo. O Sanderson. Por mais Mas que o outro Sanderson... personagem pode? Ah, eles brincam com isso. O Magela e a Cacau brincam. Mas e como se estabelece esse código? Isso é um código da direção? É um Não, código acho que foi estabelecido por nós. E é questionado anualmente, sabe? Tipo, a gente pega um negócio ali e fala assim, galera, não quero falar isso. Por mais que o Sanderson falasse, o personagem corintiano. Sim. Mas eu acho que hoje em dia você tem essa responsabilidade de estar na televisão e o que isso pode causar, entendeu? Mas eu gosto muito de criticar a classe média mesmo, porque eu sou classe média. Então eu entendo ali o que eu tô falando. É teu local de fala. Hã? É teu local de fala. É o meu local de fala. Por exemplo, então eu vou falar de um cara de 40 anos, do tiozinho de 40 anos que curte mas o roupa nova. Barros. Eu tô tirando sarro mas é diferente. Da minha geração, assim, entendeu? Mas você não sofre preconceito por ser classe média. É cômodo a gente tirar sarro da classe. Isso é verdade. Não é polêmico. Mas é o princípio do stand-up comedy americano, quando tem um grupo, né, as rainhas do riso, né? Sei. The Queens, são mulheres negras, né, que fazem piadas delas, do gueto e tal. É o local de fala, né? Sim. Assim, tipo, o Luiz Miranda, quando fazia a terça, fazia umas piadas com relação à questão racial, mas eu acho que ele realmente pode fazer, né? Claro. Agora, a minha questão é, eu dei esse exemplo outro dia. Vocês vão fazer um quadro um dia, né? Que é assim, putz, aquele dia que dá tudo errado. Acordei, o leite tinha acabado, o chuveiro queimou, eu fui pro ponto de ônibus, primeiro dia de emprego, passa um carro e te joga água. Uhum. Clássico. Ou você já viveu isso, você já viu, você já fez, eu tô brincando. Já passou com o carro. Mas enfim. Aí você põe isso num quadro. Cara, pode aparecer alguém ali e falar assim, engraçado, né? Vocês estão fazendo graça disso. Eu, quando eu tinha 6 anos, minha avó fez minha roupinha da primeira comunhão, eu tava no ponto de ônibus com ela e, bom, aí, amor. Concordo aí com não você. tem. Me desculpe. Na verdade, a gente ri sempre de algo, e algo é quase sempre uma dor de alguém,
E essa dor tem um dono. Não, o humor é isso. O humor é isso. O humor tem isso. Alguém tá sentindo dor naquela piada. Você não vai piada. parar de fazer. Concordo. Você não humor é vai poder ser tragédia, responsável. Eu acho também. Eu acho que o humor, assim, grandes histórias de humor que eu conheço, elas partem da tragédia. Eu consigo fazer isso. Em 2000 também passei por uma situação, antes de ter essa história das pessoas... Sim. Que eu gravei um quadro que, enfim, na confusão da praça entrava uma mulher bonita e depois entrava uma mulher gordinha e eu deixava o Carlos Alberto com a gordinha e ia embora. Praça é nossa, o formato da praça. Eu gravei uma vez, já fiquei um pouco assim e tal. Aí na semana seguinte veio de novo um texto parecido com isso, da mulher feia. O punch da piada era esse, o final. Aí eu falei numa boa com o Carlos Alberto, Carlos Alberto, eu não queria que meu personagem ficasse sempre como o cara que sacaneia uma mulher, entendeu? Nessa questão e tal. E o Carlos Alberto foi muito legal na época. Ele entendeu, ele falou, não, tudo bem, você não grava hoje e tal. E aí eu falei, você entende e tal. Não, claro, eu com medo dele ficar puto, eu fiquei até o final da gravação assistindo, sabe? Ó, pega tua carteira de trabalho, passa lá no meu querido, passa lá no RH. Você não vai precisar fazer isso nunca mais. Nunca mais. Isso tá te incomodando? Tá te incomodando. Pega esse boneco aqui, você agora é o xaropinho. Vai lá, Robertinho. Põe um cabeção e fica ali no fundo o patrocinador, o banco, né? Mas enfim. Então eu tenho essa preocupação. Eu acho que esse lance do humor, assim, tem um monte de coisa que não dá mais mesmo pra fazer. Se você olhar há 10 anos, cara, já tem coisas que não cabem mais. Eu te vi em personagem que certeza que você não faz mais. Exato, Não, mas eu fiz mudando. também. Sim, e eu vou mudando as coisas. Cada vez que eu volto com cada um que eu tô fazendo, desde 2004 ainda, a última temporada foi 2017. Eu revejo e eu vou tirando coisas que hoje em dia não cabem mais, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo às vezes uns documentários e tal, eu fico meio chateado como a comédia é sempre relacionada a uma coisa negativa, ultimamente, sabe? Tem esse bordão, não é engraçado. Por que você está fazendo piada disso? Como se a comédia sempre fosse um escárnio, uma forma de depreciar alguma coisa, sabe? Tipo, e as pessoas não podem perder essa capacidade de, entendeu? De perceber a crítica, de perceber a brincadeira, entendeu? Isso que você está falando é um questionamento constante aqui nos nossos roteiros, nas nossas discussões. Hoje em dia, a gente pode. Hoje em dia, você já pensaria 3 vezes antes de criar o mico. Se você fosse pensar. Eu continuo fazendo igual. Não, mas talvez. Não, mas hoje, pelo público, né, por todas as questões. Sim. Mas, por exemplo, você traz uma coisa que é muito inteligente em cima de tudo isso. Sim. Né? Assim, não sei se é inteligente, mas buscando essa... Mas você ele não é um personagem reto, né? Exato. Não, ele não é um personagem reto. Ele não é, você não tá falando do mico ali, você tá falando de uma persona, de uma personalidade. E ele pode criticar qualquer coisa, né? Então... E agora, por exemplo, a professora, agora já mudando. A tia Penha. Nossa, tia Ainda Penha é maravilhosa. Porque é uma crítica. Nossa, se a pessoa for assistir e não entender como uma crítica, desculpa, amor, você não entendeu. Exato. Aí você não é um depoimento meu, não é um depoimento que eu tô. Entendeu? Se você não tiver essa capacidade de absorção. Exato. Mas a gente passa muito por isso. O problema é quando as pessoas não conseguem entender que tem uma crítica ali atrás. Eu tô amando estar aqui com vocês e ser homens comigo. Porque teve muito isso da história do mansplaining e do interrupting na minha vida. Que, tipo assim, me levou pra um lugar que parece que eu quero morte aos homens, sabe? Juro pra você. Você entrou muito. É que você dá uma emburacada, né? Ali... Calma, eu explico emburacada. Não, quando você... Eu não sei como que você vai falar, mas quando você... Nossa, foi um main offenses agora. Não. Main offenses. Não, só pra entender se é a mesma coisa que... Não, porque quando você entrou nesse assunto, você emburacou se aprofundou nisso. Teve uma época que você ficou falando muito sobre isso. É isso. A gente vai falar da mesma coisa. Quando... O que aconteceu no negócio, no episódio lá da Fátima Bernardes... Não seria uma atitude mais que eu teria hoje, se acontecesse aquela situação ao vivo. Só dá uma frisada, vai. Pra quem não viu. Nossa, que bode. Quer que eu falo? Fala. Não. Mostra o trecho, mostra. Não sei se dá pra mostrar. É que às vezes o pessoal só derruba, mas é que as pessoas não sabem. Então, quer que eu explique? Explica aí, então explica você. Olha, quer que eu explique? Vai palestrar pra cima de mim? Desculpa, ela não tem capacidade de explicar. Vamos explicar pra Você acha que eu galera. não posso contar minha própria história? Falando de Um homem quer me contar o que aconteceu. Isso é maravilhoso, a gente Cara, na moral. Não, Kéfera, desculpa. Não, é que ela falou assim, não quero falar. Eu falei, cara, eu fui mó man soliciting agora. Foi mal. Fala.
Eu fui mó nem solícito. Will fala aí, Will. Não, fala ela, pelo amor de Deus. É que eu achei que você não queria falar. Desculpa, mas é que é sensacional a gente querer contar a história dela sobre isso. Não, conta aí, Will, conta aí. Não. É que eu não sabia na edição se vocês não conseguiam usar o Não, porque sabe porque às vezes eles derrubam. O Felipe é movie maker até hoje, cara. Porque assim, matéria você não dá. Então, já que tem muita gente ouvindo, é isso. Me conta da tua visão mesmo. O que você viu, o que aconteceu. Cara, o que eu vi ali era aquele programa da Fátima Bernardes, o Encontro. 2018. 2018. E a Kéfera tava dando a opinião dela, né? Aquele programa funciona assim, dê sua opinião sobre essa pauta e tal. A pauta era feminismo. Feminismo, exatamente. Mas de verdade, pode falar assim de coração o que tu achou. Conta como você contou pra mim. Aquele jeito lá. Aquele a dia escrota, lá, não sei o quê. No Zap, mandou um áudio. A palhacinha quis aparecer. Como eu comecei, então tá bom. Cara, Fátima Bernardes precisa voltar pro Jornal Nacional. Não dá mais de manhã. Brincadeira. Amo você, Fátima. Mas ela não assiste. E, cara, e aí a Kéfera tava falando sobre a pauta feminismo, que é sobre ela, mulher e tudo mais. E aí, acho que a pergunta foi pra um outro cara e ele começou a falar, não sei, ele falou alguma coisa e voltou pra Kéfera. Aí a Kéfera foi falar, o cara já cortou ela. E ainda começou a querer falar, não, o que você quer dizer, na verdade, é isso. Cara, esse dia foi caótico na minha vida. Mesmo assim. Inclusive, tem muito homem que me odeia por causa disso. Tem muita piada em cima disso. Até eu agora brinco e tudo certo. Mas foi um momento muito caótico e até hoje me persegue, assim. Mas não acabou a história, né? Não, então, calma, você vê como situei. Eles deu uma situada. Man-situated o negócio. Cara, o que aconteceu foi, em 2000 eu passei, ó lá, vibe caindo de novo. Eu passei não por um tem relacionamento problema. abusivo, galera. Não, mas eu tive um relacionamento abusivo e tudo mais, passei por situações, a gente passa por muito abuso, por muito assédio, que a gente só se dá conta na terapia, anos depois, quando você conversa com uma amiga. É muito complicado esse lugar, assim, que a gente fica, porque tem um monte de coisa que acontece que a gente não sabe nem lidar, que é isso, tipo, putz, o cara passou a mão na minha bunda, mas também eu tava de saia, né, eu não devia ter ido de calça. Porra, que não é bem assim, e por tanto tempo ainda tem gente que pensa dessa forma, que a culpa é nossa pelo que acontece com a gente e tudo mais. Então, eu tava com a cabeça, assim, muito cheia e muito mergulhada no assunto do feminismo. Porra, as minhas mensagens no Instagram era todo dia, eu ajudando mulheres a se livrar de violência doméstica, ajudando a ir fazer BO, ligando pra instruir, pra falar, cara, vai numa delegacia agora. Era seguidora que falava, pelo amor de Deus, meu marido acabou de me bater, o que eu faço? Eu tô trancada no banheiro, eu tô com medo de sair. Eu falava, me dá teu telefone. E esse foi muitos bastidores que eu nem comento, né, porque diz respeito a muita intimidade e a história dessas mulheres que eu acabei ajudando, assim. Então eu tive uma coisa de uma irmandade, né? A sororidade que ficou tão falado, né? Que bom que tá sendo falado, mas teve essa coisa tão de eu abraçar e de eu acolher e de eu querer defender todo mundo e ir pra cima disso, que depois do que eu passei também, então eu fiquei muito forte no assunto. Era isso, eu só falava sobre isso. Isso, que aí foi emburacar que eu digo foi isso. Enrascou ali, né? Enrascou no assunto e ficou. Então eu fiquei em 2018 muito batendo nisso, muito falando sobre feminismo, muito dando porrada e falando mal de homem, só que e defendendo muito o nosso lado, assim, sabe? E não me arrependo, porque foi muito necessário para eu ter a consciência e também a paz de espírito que eu tenho hoje, porque tem coisas que você tem que começar a relevar, tipo isso da Fátima. Se eu tivesse relevado e falar, tá bom, sabe? Pra não me dar dor de cabeça. Aí o que aconteceu foi, eu tava com uma autora, já uma senhora, Heloísa Buarque. Vem pra mim, Amorcinho, de novo, minha produtora preferida. Não, só confirmando o sobrenome dela certinho. Mas é uma senhora, a gente tinha passado por tanta coisa, tava ali com um livro enorme sobre a terceira onda do feminismo, só que ela tinha tido tanta coisa. Depois parece que teve até uma polêmica com esse livro, porque teve, enfim, é que tem muitos termos, né? E tá todo mundo aprendendo. Então, depois acho que até deu problema com uma travesti que essa senhora falou no livro. Não sei, tem a... Se expressou mal e teve alguma coisa assim, né? Heloísa Buarque. Teve alguma coisa nesse livro depois também. Só que na hora, o que aconteceu? Eu vi que um menino na plateia tava querendo falar e eu olhei pra senhora do meu lado e ela tava com uma cara assim, sabe? A Heloísa tava com uma cara, tipo...
apenas passando por aquilo. Que é um lugar que eu fico muito hoje, tipo, ai, tá bom, vai, fala, tá tudo certo, eu prefiro não me estressar. Sim. Eu acho que ela tava nesse lugar. E eu nessa posição de querer muito abraçar todas as mulheres, somos todas irmãs, juntas venceremos, blá, blá, que eu fiquei muito forte nisso, eu olhei e eu falei, meu Deus, inadmissível uma senhora passar por isso, sabe? Veio essa coisa da fúria. E aí eu olhei pra ela e eu fui perguntando, mas... E é isso que é interessante, a câmera não tava na gente nessa hora. Porque eu fui falando pra ela, fui falando assim, escuta, isso aqui, eu fui tirando dúvidas, literalmente. Eu virei pra ela e falei, isso aqui não é o tal do mansplaining que fala, não é interrupting? E ela foi confirmando, ela foi falando que sim. Só que ela tava tipo... Tipo, dane-se. Ela tava nesse lugar. Eu falei, não, jamais, eu não vou deixar isso acontecer. Só que ela vai falar. E eu falei pra ela, eu falei, fala alguma coisa então. Aí ela, não, tipo, num lugar meio tímido. E eu, na hora, interpretei como se ela estivesse num lugar de estar oprimida. E não, eu acho que ela só tava tipo, ai, tá bom, deixa o menino falar, sabe? E aí eu peguei essa raiva pra mim, que nem existia. Eu falei, não, peraí, isso aí que você tá fazendo. E daí deu a treta. E foi uma situação que, meu Deus, até hoje as pessoas me botam muito nesse lugar da feminista raivosa, assim, sabe? E não é, cara, não é essa coisa do, ai, eu odeio os homens, não, porque os homens têm que isso, lá. É só que a gente queria muito que entendessem o nosso lado também, sabe? Mas na hora... descobrindo o assunto, porque o que eu falo, o que eu troco de ideia com as minhas amigas é que, assim, a gente não nasce feminista, né? A gente não nasce já com isso na gente, infelizmente, não vem pronto. Porque a sociedade é de uma maneira mais machista, mais patriarcal, isso já tá instaurado na gente. É difícil a gente sair dessa construção, né? Beleza, estamos tentando, mas estamos lá. Então a gente... passa por fases que, assim, a gente acaba vivendo ali numa coisa em que daqui a pouco a gente tá competindo, mulher tá competindo com mulher, se eu vejo uma mulher de vestido curto, ai, nossa, que vagabunda, que piranha, não sei o que lá, sabe? Tem esse lugar da gente botar a gente nesse lugar, de ficar essa coisa de uma contra a outra e tal. Então, e isso do assédio, de você estar numa festa, um cara te puxar pelo braço e você falar, ai, não quero, e você achar que tudo bem, que é normal, o cara queria te beijar, pô... Ai, você também grossa, né, de ter virado e falado pra ele não encostar em você. Poxa, pra quê? Sabe? A gente é tão acostumado a acabar aceitando, infelizmente, essas coisas, que a gente conversa, que a gente tem fases quando a gente conhece o feminismo. Quando é apresentado pra gente o feminismo, pra mulher, a gente tem um momento do... então é assim? Quer dizer que então as coisas poderiam ter sido diferentes? Que você entra em contato com o assunto pela primeira vez. Quanto mais você vai entrando em contato, mais você vai trocando ideia, mais você vai descobrindo história das amigas que aconteceu isso e aquilo, situações pesadas, né, histórias de vida ali que você acha um absurdo a pessoa ter passado por aquilo em silêncio e tal. Aí você vai começando a ficar daquele jeito assim, peraí, então quer dizer que tudo isso poderia ter sido diferente, sabe? Você começa a ficar com essa raiva. Você começa a querer processar e mastigar tudo e pensar, meu Deus, tudo isso poderia ter sido evitado. Você entra num lugar de fúria mesmo, assim, sabe? Até você chegar no grau de, cara, realmente as coisas poderiam ter sido diferentes, não foram, e daqui pra frente o que a gente pode fazer é tentar mudar, sabe? Mas são caminhos e processos que a gente passa, assim, enquanto mulher, quando a gente entra em contato com o assunto feminismo. E eu tava muito nesse momento de extrema fúria e de, não, eu não quero dialogar, eu só quero que você me escute, você é homem, fez isso, sabe? E até hoje eu acho que eu acabei pegando essa fama da feminista nervosa. E mas o cara respondeu, não me lembro. Eu lembro da imagem, acho que eu vi isso num vídeo. Cara, eu lembro que o nome dele é Wallace, é isso que eu lembro. Porque ele, na época, acho que fez resposta, postou no Facebook, eu não tinha Facebook, então o que foi... Você até colocou no seu cachorro Wallace, não foi? Mentira, gente. Mentira, eu não tenho um cachorro chamado Wallace, gente. Aí. Mas o cara, acho que postou um texto ou fez um vídeo, e daí mandaram um print, desse print circulou e ele super cresceu em cima da situação. Sim, teve óbvio. o momento dele, óbvio. Enfim, tudo certo, mas é um lugar que eu queria muito que as pessoas dessem uma segunda chance de entender que, calma, a Kéfera não vai sair mordendo perna de homem por aí e dando soco em todo mundo. Tá tudo bem, ela tá controlada, medicada, tá ótimo. Tá tudo sob controle, sabe? Eu acho que talvez esse seja o ônus de você ter amadurecido em evidência, né? Tipo, quando eu tinha talvez 20 anos, eu era outra pessoa e eu não registrei aquilo. A sua geração que começou ali, vocês registraram muitas opiniões, muitos comportamentos que hoje vocês revisitam e falam,
Eita! Você tá muito certo, é completamente isso. Eu cresci com 17 anos, com 18, 19, eu fazendo Snapchat, mostrando namorado, minha cachorrinha, minha mãe, minha avó, que são coisas que hoje em dia eu penso assim, cara, precisava. Será que é legal? Sabe? Precisava, tipo, ter mostrado tanto, assim, da minha relação com a minha mãe, quem sabe, até mesmo. Apesar de que é uma coisa que eu sei que funciona, pensando agora em métrica, número, algoritmo, o que rende view, sendo bem direta, fria, calculista e mercadológica, eu com a minha mãe, eu sei que é uma coisa que rende, eu sei que é uma coisa que funciona. Eu sei que se eu ela embarca super, ela embarca, né? E o pessoal ama. Então, se eu quiser pensar em número, é tipo, mãe, vamos fazer um vídeo aí, não sei o que lá, dane-se, vamos lá, pensando só dessa forma. Mas aí tem a minha outra parte que descola da Kéfera persona da internet, né? E vai pra Kéfera ser humano independente da internet, que eu me questiono muito do cara, será que foi legal eu ter exposto tanto, sabe? A minha relação com a minha mãe, o nome mesmo da minha mãe, né? O rostinho dela, a carinha dela. Fico, sei lá, será que foi interessante eu ter feito isso? Não chego a me arrepender, mas é isso, de expor muito da nossa relação, expor muita intimidade nossa, de brincadeira nossa, sabe? Tipo, vídeo que eu tava gravando, ela passava correndo, dava um tapa na minha bunda, não sei o que lá, eu fico, ai, será, né? Porque como é que as pessoas vão ver isso? Ou como é que daqui uns anos, mas é uma coisa super legal e que, Mas de foi alguma autêntico, forma... né? Mas é que já Foi é da sua autêntico. geração. Foi autêntico e, assim, ajudou muita gente a também se reconectar e reconstruir a história com os pais. Isso eu recebo muito esse feedback de, cara, a sua relação com a sua mãe fez eu melhorar a relação com a minha, porque eu entendi que era possível ser amiga da minha mãe, sabe? Ainda mais agora, depois de eu ter publicamente saído do armário como bissexual, depois de anos guardadinha no armário, todo mundo, é uma pergunta muito forte do como é que sua mãe lidou com isso? Como foi pra sua mãe? Mas como é que você contou pros seus pais? E eu nem consegui ainda adentrar tanto esse universo de falar sobre a bissexualidade, que é muito invisibilizada, né? As pessoas não levam a sério. Você fala que você é bi, é tipo, não, mas qual que você gosta mais? Não, mas daí se você casa com um homem, não. Ih, casou com um homem, casou com uma mulher, é isentona, né? É isentona, não, tá ali no meio, mas daí se você tem um parceiro, uma parceira, ou você é hétero, daí ou você vira lésbica. Não sabe, as pessoas não aceitam que existe ali o meio do caminho, que gosta de 2 ou mais gêneros, né? Gosta de pessoas. Exato. Então, eu nem adentrei tanto isso, porque quando eu postei sobre na internet, eu não fiz pra ter visualização, eu não fiz pra ganhar view em cima disso. Tanto é que, puta, teve muita revista, jornal que me chamou pra fazer capa, Kéfera, bissexual. Teve muito lugar e muito veículo que quis, né, isso, assim. E eu neguei todos. Eu falei, eu não vou usar isso pra me promover, ou eu não vou agora aproveitar. Ai, gente, sair do armário? Tá bom, vai, vamos fazer capa de revista, sabe? Não, e sai de um rótulo e vai pro outro, né? Não, e daí é isso, Kéfera, bissexual e ex-youtuber e atriz. Isso, Puta merda, sabe? Porque tem isso, né? A necessidade enorme das pessoas. Ex-atriz agora vira bissexual. Ex-atriz, atual Ex-youtuber bissexual. desiste da carreira. Ex-youtuber Desiste da carreira de atriz pra se dedicar a ambos os A sexos. bissexualidade. Tipo, cara, é quase isso. Pra administrar gênero. É muito doido como pegam. É dessa forma, assim, sabe? É surreal. Eu já vi matéria. Tem poucas pessoas publicamente, assim, que você vê que são referências, né? No universo da bissexualidade, e é sempre isso. Fulana, bissexual, lançou álbum agora, não sei o que lá. É muito doido isso. Enfim, eu não quis me promover e nem aparecer, tá rindo ainda, né? Mas Mas é dele, tá rindo. Ex-youtuber, agora não mais bissexual. atriz, Puta, bissexual. mano, arrebentou aí, tá? Não, é facilmente uma coisa que dá pra distorcer. Não, agora ela não quer mais ser atriz, ela Mas quer ser rótulos, bissexual. né? Rótulos são a marca desses anos de agora. Mas E tem um tem movimento outras coisas, oposto, né? Kéfera, mas tem um movimento oposto também, que é o que você falou, né, cara? Então o cara fala assim, eu sou bissexual. E aí vai lá e aparece em todas as revistas, não sei o que. É uma coisa que eu não quis fazer, assim, sabe? Que agora que eu tô começando a falar mais, explorar mais. Porque também tem muita coisa que eu tô aprendendo junto, sabe? Então tem perguntas que as pessoas me fazem que às vezes eu fico ali na dúvida de como que responde. Não, e também se isso for atender alguma coisa que ajude o outro,
tá ótimo. Senão o que Sim. importa? Se você pagou o condomínio ou você tá Exato. atrasado há 2 meses. Exatamente. Né? Agora, se Exato. você vai defender uma causa como a Daniela Mercury, eu acho que teve um serviço. Quando ela fala da vida dela, é uma coisa para salvá-la, mas eu acho que tem um movimento ali de uma importância do que ela tá como ela tá se colocando. Tá para além de só dizer, eu sou. Não. Acho que Ali, tem uma, né? ali é um movimento de ajuda, Isso. de assumir ali pra uma galera. Não, e tem uma coisa geracional. Ela é mais velha. É tu isso, tem outro- você vem com uma geração. Ela tá rompendo um paradigma do tipo, Inclusive, na tua geração, não ser bissexual tá até meio por fora, hein? O que? Na minha. É uma geração muito mais assim. Meu filho, eu não tenho dúvida que vai beijar homem, vai beijar mulher. Meu filho tem 12. Então, mas eu acho que a geração que tá vindo ainda tá muito mais fácil de mais ser livre, mais né? fluido e mais livre. É com verdade. isso. Com certeza. Eu acho que ainda a minha, não sei. Sei lá, a galera de 30 anos, não sei se é tão ok. Claro, bem mais ok do que alguns anos atrás. Mas um homem bissexual, por exemplo, de 29 anos, é bem mais homem puxado. todo- O É que a pessoal sua geração pega- ainda tem que levantar uma bandeira. Do tipo, o que a gente tá dizendo talvez a do seu talvez filho. a próxima venha mais, tipo... Não, porque eu sou. Mas ninguém mas tudo questionou certo. isso. Tá tudo- Sim. Talvez, eu acho que a gente tá caminhando pra isso. Eu sinto muito da galera mais jovem, essa facilidade que eles têm pra lidar com esse tipo de assunto. Às vezes eu chego pra uma pessoa, pra um cara ou pra uma mulher mais velha e comento isso. Não, porque aí eu tava ficando com a menina e daí a pessoa me olha meio... mulher... Uma amiga, você disse? Estava com uma amiga. Mas, então... Foi a bochecha. Não, a amiga é a bochecha. Eita, beijou o beijo, beijou de língua. Tava ficando com uma amiga. Que dia que você vai trazer aquela sua amiga aqui pra gente conhecer? Exato, é muito doido, assim. Como ainda tem uma galera que leva meio que um sustinho ali que você vê que a pessoa dá uma travada, assim, sabe? E realmente, com a galera mais jovem é tipo, Exato. beleza. Um negócio falando dessa coisa de Que é a última buracar em coisa alguns que a gente precisa assuntos. desenvolver. Meu Tá, Deus, no a gente já tá. Eu lembro da gente fazendo a novela juntos, a gente fez Espelho da Vida juntos, né? E eu lembro que foi uma fase que eu pelo menos tenho uma memória disso. Esse emburacar não era o feminismo, esse emburacar era a política. Teve uma época que você tava super. Foi tudo junto. Foi meio junto. Difícil desassociar uma coisa da outra. Exato. Você tava muito. E isso desapareceu, né? Assim, A nossa existência é um ato político, assim, sabe? Independente de gênero, independente de orientação, existir é um ato político. Você tem que... Você tá ali, você tá inserido, você já tá inserido, não tem como você pular fora. mas E aí, claramente a gente estava vivendo né? foi um período... Estava vivendo é maravilhoso. Eu tô perguntando, gente, que época que vocês estão hoje? que Brasil época que vocês vocês estão morando, Mas, gente, eu tô morando na França, vocês estão aqui? Nossa, aquela Não faz o época... Ciro Gomes, Você não. acha- Você acha que eu cheguei Aquela atrasado época- porque as pessoas estavam passando fome, a carne Não, tava né? 120 Horrível. Gasolina. a gasolina cara, tava dólar 8 altíssimo. Não, e eu te Naquela entendo. Eu tô te perguntando porque, assim, realmente houve você deu uma brecada nesse lugar, porque eu acho que a porrada não deve ter sido pouca. eu me dediquei muito a falar sobre isso, sobre feminismo, sobre política. Fui vista como a chata pra caralho, que então só fala disso. Beleza. Fui muito... Nossa, até ameaça de morte. Foi Imagina, surreal, imagina. comigo. aí. Sabe? É uma coisa emendando na outra. Fátima Bernardes, a Kéfera falando do mansplaining, a Kéfera contra pode falar o nome? Vocês não estão falando? Pode falar. Então é isso. O Kéfera nosso- contra o Bolsonaro e... contra e pra sempre serei. Então, assim... bati em duas coisas que foram fortes ali, sabe? Peguei num ponto que tava muito forte. E aí eu ainda continuei, ainda me manifesto, posto coisas sobre nos stories e tal, mas esse ano a gente não pode esquecer que é ano de eleição. Exato. Mas eu acho, você falando Então 2018... eu acho que talvez venha aí uma onda de novo pegar firme nisso, porque, cara, a gente tem que usar a nossa voz. Lógico, exato. Tentar, Mas você- pelo amor de Deus, mostrar Não, é que tá quando eu te acontecendo uma vi mais em catástrofe. silêncio, eu fiz deduções, porque eu acho que também ninguém precisa ficar batendo numa mesma tecla o tempo inteiro. Você até respirar um pouco, Mas eu né, falei, cara, ela deve ter tomado muita porrada. Demanda energia. Eu tomei, mas esse silêncio foi de muita coisa. Foi um silêncio meio que assim, de internet, sabe? Sei. Teve um momento que eu dei foi até antes da série do ano passado, assim, até mesmo durante a série, eu lembro que teve nesses 2 anos mesmo, assim, tiveram momentos que eu ia gravar stories, eu falava,
ai, que estranho, não tô me sentindo confortável. Aí eu gravava, oi, galera, boa noite. Por que eu vou postar isso? Quem se importa, sabe? Eu entrei meio nessa onda de onde é que eu tô, o que eu falo, o que eu produzo. Será que, né? É muito egóico e audacioso a gente achar que as pessoas estão tão interessadas em saber da nossa vida a ponto da gente ficar, né, postando. Gente, tô aqui comendo uma salada, agora eu tô indo pra academia. Ai, nossa, caramba, o dia hoje foi muito puxado. Nossa, gente, tô cansada. Foda-se, sabe? Tipo, ninguém se importa. Essa é real. No fim do dia, tá todo mundo tá todo mundo se importando com o próprio, né? Então eu entrei muito nessa coisa de, ai, mas por que eu acho que não tem mais nada de interessante pra eu falar? E eu dei uma sumida, assim, de internet. Eu tava num movimento super de deixar pra lá as redes sociais, de ficar mais off disso. Daí, quando eu vinha pra internet ou quando aparecia no Instagram, era pra falar sobre, gente, as redes sociais são uma mentira, não acredite no que vocês veem, sei lá. Sabe? E é isso que você falou, que todas as minhas opiniões e os meus momentos e fases, eu acabo passando eles publicamente. Exato. Sabe? Em 98, a Marie Claire fez aniversário e fez uma matéria sobre os 7 pecados capitais e chamou 4 drags pra ser a luxúria. E aí fez uma entrevista comigo, Jimmy Kier, de César, Salete Campari e a Verônica, que era uma drag de Jacareí maravilhosa, que saía mulher com Palomino. Ela começou com bate-cabelo, com a Márcia Pantera e tal. Que infelizmente teve um final trágico. Ela teve um comprometimento com drogas, coitada, enfim. E aí a gente fez uma matéria e eu falo muito, né? Eu tava na época de rolo com um cara da Bolsa de Valores. Seduzir um homem é fácil, palavra de drag queen. E contei a história do meu romance com o cara da Bolsa, que eu conheci no Olímpia, em 92. Tava no Paiol. Com a Vitória Mangini, nós estávamos juntos. Achei que o Boff tava afim dela, o Boff tava afim de mim. Eu sou meio lesado, eu era meio lesado. Hoje em dia não, hoje eu só já dou bote, né? Ninguém era muito lesada. Eu achava que o Boff tava afim dela, né? Porque o Boff legou 3 moços, veio conversar com a gente, tá vindo a Vitória, não quer ficar comigo, e veio pra casa comigo. Olha aí. Entendeu? A Vitória foi embora, fiquei eu e o Boff em casa. Ela meio dia só tomando café e não tinha acontecido nada. Te juro. E não aconteceu nada aquela noite. Não teve o tchaca-tchaca. Mas depois aconteceu ou não? Ah, depois aconteceu durante 6 anos. Hein? 6 anos. E ele é executivo da Bolsa. Tava na Bolsa. Eu da Bolsa e fazia economia na PUC. Hétero padrão. Padrão total. E não assumia? O que é assumir? Me pegar e apresentar pro povo? O que é assumir? Eu não acho essa coisa. Eu acho tão engraçado o pessoal põe no Facebook assim, ó, em relacionamento sério com fulano de tal. Mas que ele põe pra lembrar, né? Porque quando você faz muito biscoitagem, o pessoal põe um olho muito grande em cima, cuida muito. Então sempre tem aquela coisa meio, sabe? Não é come quieto. Eu dou em silêncio. Entendeu? Porque assim, quando você não faz muito auê, você não tem tempo de ficar bisbilhotando, porque é muito complicado você expor as pessoas para uma vida que elas não estão acostumadas a ter. Sim. Entendeu? Sim. Eu não posso julgar as pessoas nesse seu baú, ainda mais no dia que tem internet. Naquele tempo você pegava à vontade e ninguém ficava nem sabendo. Hoje o pessoal fotografa. Eu tava numa balada LGBT, por exemplo, no Trash 80, no Gambiarra. Foi eu beijar um cara na pista, abriu a pista, parece que eu tava transando no meio da pista. E o povo fotografando. O pessoal se chupa na boate e não acontece nada. Você dá um beijo, alguém, não, aqui é o bar, tá canalha. Então tem isso. E eu acho que... Desculpa, é que eu acho que o problema desse hétero padrão não é o assumir vai te trazer benefícios ou não. O que não pode é o cara ser um escroto fora. Que muitas vezes homofóbico. Sabe essa coisa de ter a família, a tal família tradicional e pegar uma trans à noite? Essa falta de... Aí tem uma coisa, que são pessoas que não tiveram a coragem de ter essa argumentação, porque assim, às vezes pega só pro fetiche também, né? Eu não tô justificando, porque eu nunca fiz prostituição e tem amigas minhas que fazem. Mas o cara que gosta de sair com uma trans, ele gosta da trans. Ele tem essa adoração pela trans. Ele tem essa coisa pelo diferente. Ele tem. E não significa necessariamente que ele vai sair com a trans para ser passivo. Não, mas acho que o que o Lahan tá querendo dizer é que às vezes ele da tem isso, tipo assim, a vida pública, ele precisa, na verdade, reafirmar o que ele não é. Mas o cara que tem a mulher e tem outro amante com o filho do outro, aí pode? Também. Então. Não, também, a gente tá falando... Mas é o que a gente mais tem. Isso. É o que mais tem. Mas essa é a hipocrisia. É o padrão hipócrita, o padrão extrema-direitista, que o cara finge que é bom pai, bom pastor, bom tudo, e tem amante fora. Que começava lá da infância, trazendo as suas brincadeiras de esconde-esconde. Por exemplo, eu tenho certeza que os que brincavam de esconde-esconde e os que ficavam falavam assim, não,
Eu sou machão Mas sabe por que o preconceito acontece, Maurício? Toda vez que se envolve uma trans na história, o cara duvida da sexualidade do outro, porque tá pegando um cara que é gay também. Tá, você tá pegando gay também. Mas vou te falar uma coisa, não tô defendendo ninguém, nem condição de conduta, que eu tô andando pra isso até. Mas eu acho que assim, tem que tomar uma referência de que nem todo mundo que sai com a trans sabe pra ser passivo. Então, na cabeça dele, não tá maculando em nada a sexualidade dele. Tá comendo igual. Não, mas a gente tá falando da hipocrisia de falar mal. Mas a hipocrisia pesado é que na vida social dele... Baixa o tom aí com a Nani, firmeza? Você tá gritando por quê? É esse lugar, que ele é nocivo no social. Mas aí é igual o cara que fala de prostituta. Isso, mas tudo que é hipocrisia. O cara que não se aceita. E, geralmente, quando tem os homofóbicos, são os caras que tem alguma coisa mal resolvida dentro deles que não tá bem equacionado. Porque o cara que é hétero, não tá afim, acabou. Não tem desejo, acabou. Exato. Agora, assim, eu tenho noção, eu gosto de falar sempre isso, que eu tenho reconhecimento do privilégio que eu tive de ter nascido nesta família, com esta mãe, que teve essa cabeça tão revolucionária, tão vanguardista, que conseguiu desde muito cedo detectar no filho caçula que era diferente. Não falei assim, você sempre foi diferente. Você, quando começou a gatear, já era nas bonecas das meninas, já. Não adianta. Já foi de berço, já foi de geração, já. Fui gerado assim, já. Agora, eu tive, quando tive essa mãe, eu tive coragem de expor isso. Porque não era problema pra mim. Não era nenhum problema. Eu brincava em casa com... Eu lembro que meu avô faleceu, eu tinha 4 anos de idade. Mamãe usava 67 oitavo para o glúteo fechado, meia preta. Quando a minha desfiava, meu irmão põe na cabeça, brincava de bolsinho bandido. Eu só brincava se deixasse a perna da meia para fazer cabelo. E eu tinha que ser a mocinha. Então eu tive a sorte também de ter 2 irmãos que foram muito bem educados por ela, que sempre me aceitaram muito bem. Fizemos no Paiol, quando eu vagabundo no final de 91, em 92 ele montou o Mágico de Oz. Que esse eu fiz depois. Que eu fiz. Não fiz a primeira montagem. Fazia um dos duendes, dos tios, né? E era uma loucura, porque naquele tempo as escolas iam ao teatro. Então as pessoas ainda confiavam ainda. Então parava na Mauro Gurgel, ônibus. A gente fazia sessão às 8 da manhã, às 10, às 2 e às 4. A gente tinha no camarim colchonetes, mini colchonetes, porque a galera ficava acabada. Cara, acaba. A primeira coisa quando eu saí dessa companhia, que aconteceu, eu engordei. Eu engordei, porque assim... Porque aeróbica. Cara, assim, era bom impressionante. Dia, pirueta, como vai, estrela? Era assim. E eles tinham uma estrutura absurda. Eu já porque, fiz assim, projeto de escola, assim, é cansativo mesmo. Will, assim, todas as 4 sessões por dia, de segunda a sexta, e a gente parava sábado e domingo, era pra público. Lotado. Escolas e mais escolas. Muito louco, né, cara? A gente chegou a um ponto que a gente começou a ter refeição no teatro. A gente entrava no teatro de manhã, saia de noite. Aí depois, não obstante isso, ele não só tinha o Teatro Paiol, como tinha o Teatro Paramount, que agora é o Teatro Renault, aqui dos musicais. A gente fez lá Robin Hood em 93. Eu fiz então Peter Pan, você não tava? Já tinha saído, já tinha ido pra noite. I love the nightlife, já tinha ido pra noite. Aí eu já comecei a ver show na noite em 91, 92, comecei a ver show. Aí foi vir no Canto da Sereia, E aí eu comecei a fazer meu tratamento de realinhamento, né, de readequação nas clínicas e tudo. E aí também fui pro médico lá de Jundiaí, enfim. Aí eu comecei a fazer minha transição. Quando foi em 95, eu tava com o Paiol já, sabe, fechou um ciclo. 10 anos no Teatro Paiol. Essa época não existia Nani People. Existia. Começou em 91. Só que em shows paralelos à noite. Eu fui assistir Nani já. Porque assim, eu não vivia só da noite. Tá. Na verdade, eu montei de mulher. Desde criança, eu já punha um pano de prato da cabeça e já achava que era perna. Então, assim, com 18 anos foi o grito de liberdade. Eu montei de mulher no carnaval em Poços de Caldas. Foi um escândalo. Eu saí de tributo a Lucrécia Borgia. Um auê. Tinha uma caldense, um clube social, tinha um desfile das Miss, dos blocos candidatos a Miss, e eu saí num bloco chamado Sociedade Manicômica, que tinha uma coisa de fazer charge, paródia. Era um carnaval bem, sabe, bem grotesco. Então tinha diamante, eu saí diamante do Tancredo, tinha coisa assim, né? Tinha isso. Então tinha meu irmão, os homens saíam tudo fantasia, vestido, mas tudo tipo bloco das piranhas. Só que eu saía de bonita.
Todo saiu meio tosco com um Eu vestidinho, eu já me sentindo a rainha da cocada preta. Você é produzida. Eu me sentia Monique e Elvis com um monte de ver. Que maravilha. A bateria era um turno, um tambor, um repique, eu me quebrando toda. E ia pra Caldense, que é o grupo social, né? Então, assim, me montar era uma terapia pra mim aquilo. E eu pegava sapato com as amigas emprestadas, olha que louco, como eu sou uma pessoa que nunca tive padrão de conduta, no sentido de, não pode. Trabalhava em transportadora, só homens, né, na transportadora, sou motorista, mais de 100 e tantos motoristas. Eu era a filha do dono, a Kênia, era muito minha amiga, a Magali também. Eu pegava sapato com a Kênia, filha do dono, pra pular carnaval, e devolvi o sapato na quarta-feira de cinza. Arrebentado. Todo ano a Kênia me emprestava o sapato. E você encontrava o pessoal da empresa tudo no carnaval. Da vida toda no carnaval. Tem gente que não me conhecia, né, às vezes também, né? E não era drag ainda, né? Era transformista, era travesti, era o que for. Mas eu me sentia, minha mãe já falou assim, você fica se vestindo de mulher desse jeito, as pessoas vão achar que você é uma, mas eu me sinto bem, a minha energia tá aí. E eu comecei a ficar, a rua que eu morava, Marechal Deodoro, quando eu descia pro Cudicile, o pessoal ficava na janela vendo qual é a produção que eu ia, porque eu me acabava na produção, né? Porque eu já aqui, os padrões da época, vamos combinar. Sim, né? claro. A gente não tem hoje a produção que tem hoje. Eu lembro quando eu mudei para São Paulo em 85, eu pulei carnaval 3 anos em Poços. Eu estava esse carnaval de 86, eu comprei um colar e um brinco de strass, um conjunto na Barão de Itapetininga, que eu tive que ir embora de carona pro carnaval, que acabou meu dinheiro ali. Mas também quando chegou linda. Quando eu cheguei, valeu lindamente. Valeu cada dedada que eu tive que dar pra pegar carona. E divertido do mesmo jeito. Isso pra mim nunca foi problema ter essa condição de trânsito, que não era esse nome ainda, né? Que aí quando eu cheguei em São Paulo, eu fui trabalhar com o Ciambrone, fui trabalhar no Paiol, e aí no período de entre safra de peça, eu tinha que se virar, né? Então eu fazia show na noite, eu fui trabalhar no Café Piu Piu, eu fui vender vestido de noiva na Rua São Caetano, e naquele tempo não tinha essas coisas que a China abriu os mercados pra gente comprar sapato todo bordado, nós tínhamos que atingir a renda, bordar o sapato, era tudo muito artesanal. Eu ganhei muito dinheiro com isso no mercado de noivas. Maquiando noiva, abrindo o vestido da noiva, a irmã na cauda na porta da igreja. Eu fazia de tudo, clube de teatro, associação de vai ao teatro. Vendi associação de ao teatro. Aquela associação. A campanha da Conve. Fiz muito na porta do municipal, né? Santa Joana, o Clóvis, a Salete, não a Campari, a Salete, mulher do Clóvis, que faz comercial. O Clóvis tá fazendo novela até. Ele morava na Major Diogo na época. Então, assim, eu conheci muita gente. Então, a minha fundamentação teatral foi muito importante para mim nessa época, porque eu conheci o Marcelo Médici ali. Olha. Nessa época, de teatro mesmo, de fazer teatro de Ciambrone. Aí quem me indicou para a bilheteria do teatro, inclusive, foi um amigo de Ciambrone, que é o Hamilton Barelli. O Ciambrone ia viajar com a peça, eu queria fazer escola. E aí o Wilson Santos entrou no meu lugar e eu fui fazer Macunaíma. Ajuntei tudo que eu tinha de teatro pós-Caldas desde os 10 anos de idade, adiantei o básico 1 e 2, Macunaíma, vou fazer o PA1 do Macunaíma. Fui ser aluno da Fábrica Toledo. Aí eu não fiz 86 Macunaíma, trabalhando no Paiol. E aí eu trabalhava também no Banco do Noroeste, das 7 às 1 da tarde. E das 2 às 10 eu me teria do Paiol. O Lando Boldrin tinha um projeto chamado Paia Assada, que ele contava causa e tocava viola. Eu era bilheteira dele. E aí entrei na administração do Paiol. E o Paiol foi minha grande estufa profissional, que eu aprendi toda a administração, a parte de logística. Naquele tempo você ainda tinha que fazer espetáculo para censor, de renovar o alvará de censura de 15 em 15 dias no Largo Paissandu. Lá naquele prédio pegou fogo, desabou. Sim. Eu ia lá renovar o alvará. A Bárbara Bruno foi minha madrinha, minha mentora. Fui aprender, aí fui fazer contra-regragem, direção de cena. Fui ver como é que funcionava a carpintaria teatral. E lá fiquei 10 anos. Caramba. E a Nani, eu lembro muito da gente fazendo as peças e a gente assistia eu já com peitinho de hormônio, né? Não tinha ainda? não. Tinha, o peitinho queijo cuia, cabacinho, tinha. Sim. Não, mas eu achava que era teu. Quer dizer, era teu, né? Você comprou? Não, você comprou não. Você olhava, Marcelo, detalhe. O elenco era todo mundo, o único varão era ele. Você não sabe como essa rola era jejejada naquele camarim. Aí ele não ficava nem de cueca no camarim, porque sabia que se tirasse, a gente pegava ele. Um bando de dinheiro do Rei Leão, Mufasa. E aí ele veio falar que não ficava vendo peitinho ali. Te falo, garoto! Se quando eu fiz o Alto Compadecida, não, fiz
o Santo, como é que eu fiz? O Santo e a Porca? O Alto Compadecido, que eu fiz o Santo Milagroso, fiz o Santo Milagroso. Eu fiz o Chicó, projeto Jovem Paiol. Eu tive que enfaixar o peito pra fazer o Chicó. Aí, Lahan. Eu tive que enfaixar o peitinho. Você foi ver o Alto Compadecido? Eu acho que eu assisti, sim. Não, eu sei que foi assim. Nossa, tua cara. E você, ele arrasava. Tô falando uma boa. Arrasava no Leão. O Leão do Mágico. Era demais. Fiz Free Turk. É demais. Então, assim, o teatro foi muita coisa. Só que aí à noite começou a falar mais alto, né? Eu consegui colocar na noite essa energia que eu já tinha dentro de mim, essa poção mulher que até então se resguardara, foi vindo cada vez mais forte, até que chegou um dia, teve uma boate chamada Netuno, na Pamplona, que eu comecei a fazer uma coisa que sem querer eu ia fazer depois na TV, entrevistar pessoas. Eu convidava as pessoas para ser entrevistadas no show da boate, e a boate parava para ouvir. Jura? Foi a Bárbara Bruno, e ela topou. Quando acabou, ela falou assim, ó, você faz muito bem isso, devia investir nisso. Mas como é que é? Parava a balada? Como é que é? Porque tinha shows naquele tempo, as boates, sabe? Então, assim, era uma boate que na época tinha não só a música agitada, como tinha música lenta nas boates GLS, né? Porque ainda tinha GLS. E aí tinha a hora que parava pro show. E o show era grande cereja do bolo. Não tinha atrações, tinha shows montados, com balé, com tudo. Ele conheceu fazendo número, inclusive, no Café Piu Piu, que é um bar hétero, que no intervalo da banda eu subia no palco da frente do instrumento e fazia show de vogue, com bailarino, com tudo. Eu dublava 8 músicas, Maurinho, não como uma atrevida. 8 músicas? No intervalo, e o povo via, gritava, batia a palma e jogava o dinheiro. E que era Madonna, Cher... Até chicotinho em salto alto. Eu fazia tudo, você pode imaginar. Muito bom. Diaba, tem um grupo que eu dublava sozinha, fazia todas as vozes. E o povo que era frenéticas, né? A Vitória chegou do Japão com um negócio de maquininha de filmar. Lembra que ela foi filmar o show? Aí foi um acontecimento, né? Porque a filmadora, isso foi já em 92, 93. Eu lembro da data por causa disso, que eu tava explorando na noite. E aí eu comecei a fazer tanto show na noite que o rendimento da noite era disparadamente maior que o teatro. Eu comprei 3 apartamentos em 2 anos com dinheiro de noite. Caramba! Há de se dizer que naquele tempo o preço do apartamento era bem mais em conta do Sim. que hoje, por exemplo. Não, mas mesmo assim, porque tinha proporção. Mas em 2005, por exemplo, quando a minha mãe faleceu em 2005, papai veio morar comigo. Aí eu tive que sair do meu apartamento, fui alugar um outro maior, porque o papai era cadeirante, não tinha 2 pernas. Eu lembro que eu estava com 3 apartamentos, 2 estavam sem alugar. E eu pagando condomínio. Aí eu precisava de um carro maior para colocar a cadeira de roda do papai, para levar na fisioterapia. Eu lembro que eu vendi um apartamento atrás da igreja de Santa Cecília, Frederico Abranches, de 2 quartos, com garagem, por 47 mil, e comprei uma Eco, que custou 49. Em 2005, uma Eco era mais cara que um apartamento. Ainda pus 2 mil à vista, pá! Uma Eco Sport? Uma Eco Sport era mais cara que um apartamento. Gente... Eu estava no Festival de Teatro de Curitiba, não tô contando isso pra esnobar não, gente. Não, é entender pra onde que a gente tá falando. Pra onde a gente tá indo, pra onde que a banda tá tocando, você viu? Tá, a gasolina tá cara, tá tudo lotado as estradas. É verdade. Pô, E só de carro novo. Querida, eu cheguei de Goiânia semana atrasada e fazia Campos do Jordão. Eu não dei conta, eu me senti o último pacote quando eu vi Ayrton Senna. Falei, gente, olha isso. Cadê a crise? E... socado, aeroporto, socado. Então não sei, não, acho que só eu tô em crise. E por que não trabalha tanto? Não nasci rico, não casei rico, tem gadinha, né, bem? Então tem que fazer a linha, pagar a conta dos amigos também, pagar a sua, pegar os novinhos, pagar uma CNH, que é bom também, né? Formatar as pessoas. É que eu acho que a crise, ela pega a primeira galera lá da base da pirâmide. Essa galera que fica enfrentando fila pra comprar osso de carne. Eu acho que aí, até chegar na galera que realmente a gasolina atinge, é porque esse pessoal já morreu de fome. Mas na verdade, quando tem uma puta crise dessa, tem muita gente ganhando muito dinheiro. Isso! Minha mãe fala, minha mãe nasceu em 1926. Ela nasceu 3 anos antes do crack da Bolsa de Nova York, né? Ela fala, meu filho, toda a vida eu falo da crise. Toda a vida. Agora, assim, nós escolhemos uma profissão que para muita gente nem existe. Isso. Sim. Quando eu saí do sul de Minas, por exemplo, com 20 anos, e vim para São Paulo estudar teatro, Poços de Caldas ainda é mais evoluído um pouquinho, que era divisa com São Paulo. Posso ter uma sucursal do Cassino da Urca, posso ter uma outra frequência por ser instância turística e ter essa coisa cultural muito eloquente.
Passou de pós pra frente, a porteira fecha. Uhum. Então você fala em teatro, por exemplo, em Serrania, onde eu fui criado até 7 anos, eu via como teatro. Não se consome, não é necessário. Eu tenho amigos que são meus amigos desde criança, passaram a vida sem entrar no teatro e vão morrer sem entrar no teatro. E não faz pra menor diferença. Eles não fazem disso uma necessidade e tal. Quando eu falo que você quer dizer que é ser artista, achando que é assistir de circo. O circo é a nossa linguagem mais próxima que tinha. E essa minha obsessão de fazer arte, de teatro, veio de nascença. Eu, com criança, já ficava fazendo teatrinho pras galinhas. Nunca pensei em ser outra coisa. Nunca imaginei ser outra coisa. Agora, daí, adaptar esse meu talento pra minha condição de transexual, que nem tinha esse nome, que eu fui descobrir na Rua São Caetano, foi um outro processo também, que depois que eu me tornei trans, eu tive que pagar o meu indulto. Tive que produzir uma peça pra fazer com que acreditassem que eu era capaz do que eu fazia. Foi Nani People sobre o meu casamento, que eu produzi com Cássio Souza Reis, produtor do Mãos da Vagina, e Mara Reis dirigiu, Jean-Pierre Bittencourt foi comigo, eu fazia 5 mulheres, viajei o Brasil, 14 capitais, bancando, saí de São Paulo devendo de passagem aérea R$8 mil, fiquei devendo no banco 60 mil, pus no meu apartamento, pus placa, vendi meu apartamento, meus porteiros falaram, só não vai ver esse apartamento, só vê esse apartamento, só não compra outro. Deus é tão bom que fazer um programa do Silvio Santos no SBT, você se lembra. E aí você tinha as últimas 3 perguntas, que você era 20, 30 e 50 mil. Eu ganhei 20, fiquei com 40, aí perdi a próxima, que é a 30. O pessoal desiste. Fui até o fim, ganhei 50, ganhei 60 mil, que tem a dívida do apartamento. Caraca! Uma coisa que você tinha me falado, que eu comecei a fazer o Zorra Total e que eu sempre faço essa briga, que não é um humor velho. É um humor clássico. É um humor de identificação rápida. Isso. Quando vocês fazem a voz do Waze, todo mundo usa o Waze. Então eu já falo assim, opa, peraí, esse cara sacaneando. Porra, as pessoas fossem assim mesmo? Aí tu se liga ali. Pode ser que no meio tenha uma puta barriga no meio da tua cena. Então pode ter um puta barrigão. Se a gente parar pra analisar aqui, eu falo assim, essa aqui é barriga, podia sair. Mas foda-se, você já ganhou o cara. Porque o cara fala assim, onde os caras vão chegar essa porra? Caralho, porra, é interessante. Então é o seguinte, é você pegar ideias simples, identificar, quem tiver aqui vai rir. Porque, por exemplo, eu tenho amigos, e isso aqui vai ter gente que vai estar querendo me tacar pedra, eu tenho amigos que são comediantes e detestam Monty Python. Ah, mas eu adoro, mas eu amo. entendo. Mas você entende gente que detesta Monty Python? Eu entendo, é um humor que tem uma coisa específica. Tem. Claro que já tem. É de outra nacionalidade. Eu já amo. tem um Sim, conflito cultural. mas nós amamos, mas é o seguinte, nós conseguimos entender onde é que os caras quiseram chegar. Uhum. Explica pra... Não estou menosprezando aqui, pelo amor de Deus, mas explica pra sua avó a piada do papagaio morto. Onde é que tá a graça naquilo? Não tem. A sua avó não vai achar graça naquilo. Sua avó não vai achar graça no cálice sagrado. Não vai achar. Porque ela vai olhar aquela piada e falar assim, mas a piada tá onde? A piada tá... Sabe? É isso, é uma coisa que a gente consegue entender. Caraca, que genial a construção do cara. O Woody Allen tinha muito isso. O Woody Allen tem piadas brilhantes. Mas assim, é um humor... Não tô querendo dizer que tá errado, não. Tá? Tem que ter de todo tipo. Mas as pessoas têm que entender que é o seguinte, o humor popular de maioria, de multidão, de grandes pessoas, de grande público, pulverizou por conta da entrada da internet, por conta da entrada do streaming, por conta da entrada de várias outras coisas, mas principalmente porque a TV é aberta, como um todo, em sua grande maioria, não quero generalizar, esqueceu desse público que quer sentar e having fun. Eu quero sentar aqui e me faça rir. Eu quero entender todas as piadas, eu quero rir da coisa mais simples possível. Estamos melhorando? Estamos começando a pensar a não fazer piada com as minorias. Perfeito, maravilhoso. O Zorra Total, eu fiz esse programa, eu fiz muita piada que hoje eu considero preconceituosa. Eu fui vítima não, eu fui agente de bullying. De alto bullying. Alto bullying, né? Pelo meu peso, pelo meu tipo físico e tudo isso. Era uma fase, hoje estão existindo vários movimentos que é importante que a gente se intere para que a gente possa aprender, inclusive, até onde a gente pode ir, o que a gente não pode ir, até que tipo de porrada a gente está disposto a tomar e outras porradas que a gente não está disposto a tomar, e algumas porradas que a gente vai tomar e falar assim, tudo bem, eu tomei essa porrada, mas eu não concordo com essa porrada. Também é nosso direito. Também é nosso direito. Tomar uma porrada e falar assim, caraca, eu acho que essa pessoa não prestou atenção, mas tudo bem. Valeu, tá aqui. Vamos aqui, eu peço desculpa se eu te machuquei, mas acho que você entendeu errado. E tudo bem, também faz parte.
Agora, esse humor, onde a gente tem a comunicação direta, onde você pega a sua filha... Quantos anos tem tua Meu filha? filho, 12. Filho, 12 anos. Teu filho e a tua avó, não sei se você tem avó viva e tudo mais. Eles dois riem? Os dois, não, Pra mim, legal. isso é sensacional. É. Porque isso que a minha filha colocou pra eu assistir desse cara, que agora eu adoraria lembrar o nome dele e dar os parabéns, porque eu achei brilhante. É isso, eu olhei e falei assim, cara, eu não vou ver uma merda dessa, um troço mal feito, mal executado. A gente vem de cinema, de TV, de Rede Globo, que a estética é o importante, a luz, a fotografia, o cacete. O cara pega, meu irmão, o cara chega a estar meio verde, que você vê que a luz, o cara escolheu uma luz merda, ele no quarto dele devia estar com o cinzeiro baseado aqui, ó, fora de quadro, o olho assim, ó, eu falando assim, 3 risadolas. E aí fica passando vídeo que viral da E internet. vídeo dos outros ainda. Dos outros. Olha a ideia do cara. Esse cara não lugar, é o mas a Diogo Defante, né? Diogo Defante, Ah. esse cara. Impressionante, cara. Mas Ele faz a muito internet sucesso. trouxe uma coisa Impressionante. também que muita gente falava isso pra gente, que é o seguinte, tem o lugar da tosquice a favor. Aham. Então muita gente falou assim, cara, vocês estão fazendo uma coisa, é brilhante, mas faz mais simples, faz com o celular na mão. Só que aí tem os velhos que não são da internet, que queriam apresentar algo legal. Exatamente. Porque se você vê os vídeos do início do canal, cara, tem super produção, Claro. com drone e o cacete. Porque é uma vontade nossa, que aí é artística. É isso aí. De apresentar algo que não interessa que eu posso fazer mais que simples. tem uma luz, é o que prazer, tem- nosso. lógico, A gente né? tinha uma brincadeira de falar assim, não, eu quero fazer essa cena Como se fosse cinema. cinema. E pá, 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 né? Aquele clipe teu que você faz na Paulista. É, que a gente Nossa, é uma paródia a gente que escreveu. ficou 24 Gente, horas fazendo. é 24 horas brilhante, fazendo aquilo. é 24 brilhante. horas fazendo aquilo. É brilhante, é brilhante. Mas é isso, tem uma elegância ali, tem uma elegância, tem uma estética, é bem feito pra caralho. A gente quer esse tesão, a gente... Mas muita gente nova, ou a pessoa assim, da internet, fala, Não, Pouco faz se isso, puder. mas assim, aí a gente sabia que assim, tudo bem, é o nosso prazer. Uhum, Mas a internet trouxe essa estética que você tá falando desse cara, que tem um lugar que eu acho muito legal também. Eu acho que eu não desmereço nada. Eu acho Não, que assim, nem eu. abriu uma coisa que assim, cara, você pode fazer uma coisa tosca, que o humor, essa tosquice vai estar a favor. Mas não é, né? não é a tosquice. E veja bem, a gente não tá falando nem da tosquice, nem da não tosquice. A gente tá falando da sacada. Eu falo assim, puta, essa sacada foi E tem uma outra foi coisa. genial. Tem uma outra coisa. A sacada que serve pra nós. Isso. Porque também não adianta nenhum de nós aqui, ir pra porta do Enem e fazer aquilo. Vai ficar meio ridículo. Também tem isso. Também tem isso, sabe? Sim. Uma coisa geracional. É, né? de geração, exatamente. Eu aprendi muito isso, porque também, quando eu comecei a pensar em fazer os vídeos lá, nesse meu canal, né, que eu nem posso chamar de canal, que é o Mudando de Assunto, eu falei, porra, isso aqui vai ficar maneiro, vou gravar isso aqui, vai ficar maneiro. Aí, pum, botava traço de engajamento. Aí eu fazia uma parada, tipo, eu com a minha mulher, descendo do carro, um meme que a gente imitava, porrava. Era eu descendo do carro e minha mulher morrendo de rir na minha cara que eu não conseguia voltar pro carro. Aí eu estourava. Era uma simplicidade, porque hoje em dia eu vejo isso. Aí era engraçado, porque é uma coisa espontânea e tudo mais. Agora, se a gente se programa e fala assim, vamos pro Enem fazer uma parada dessa assim? Cara, tu é o cara que vai fingir que vai entrar, tu é o maluco que vai entrevistar, eu sou o cara que fica ali meio Nossa, acabou. Fudeu. Faz a luz ali pra mim, porra, monta ali um negócio pra gente ficar bonito, cria um roteiro e tal. Fudeu. Fudeu. Não vai dar, não vai funcionar. Pra falar assim, isso é armado. A imagem clássica, você tá cansado de ouvir isso. A ideia da embaixadinha é um marco, assim, pra te lançar. Depois você vai me contar direitinho. Mas como se dá essa passagem pra jogar futebol mesmo? Já que era uma época que mal se tinha um time. Não tinha, né? De chatice. Eu acho que de tão chata que eu fui com... Na época eu fazia já as embaixadinhas, mas eu sempre quis jogar futebol. Eu frequentava muito o Clube do Corinthians, como fazendo embaixadinha nos intervalos dos jogos do Corinthians. E aí toda vez que eu vi o presidente, acho que o presidente já se escondia de mim. Era o Dualib na época. Sim. Dualib. Aí eu falava... Seu presidente, vamos fazer o futebol feminino toda vez. Tanto que hoje, que eu frequento o clube, muitos me reconhecem de quando, muitos conselheiros que estão lá desde essa época, de eu estar o dia inteiro com a bola, eu saía da escola, o Corinthians era minha segunda casa. Então, sempre lá com a bola e tal. Então, era, assim, esse contato com presidência e tal. Hoje o clube é muito bem estruturado, tem um prédio novo onde fica a presidência. Antes era todo mundo junto, muito mais, né, do que é hoje. Sim. E aí, toda vez que eu via o presidente, eu falava. Aí um dia ele falou, tá bom, Milene, vamos fazer um time de futebol feminino. Caraca. Mas você vai jogar contra quem? Corinthians vai jogar contra quem?
Eu falei, não, aí eu já comecei, vamos pensar. Lá no começo, olha que loucura. Cara, olha... Time contra, a gente arranja. Eu chamo umas amigas, não sei da onde. E aí foi feito um trabalho com a Federação Paulista. E aí fizeram o primeiro Paulistana em 97. 96, 97. Quando eu falo que eu participei do primeiro Paulistana, parece, né, que é... Imagina, hoje o campeonato é um dos campeonatos mais fortes que tem, né, estaduais, se não o mais forte. E aí eles fizeram, junto com uma empresa chamada Sport Promotion, que eu acho que ainda existe no futebol, fazendo alguns eventos, elas deram dinheiro ao clube, e aí falaram, monta um time de futebol feminino. O clube não teve que investir muito nisso, nesse momento, e aí foi feito o primeiro Paulistana. Então, participaram clubes grandes, Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, Ferroviária, Juventus, também tem um bom time de futebol feminino. E São José, Rio Preto, vários do interior, sempre tiveram muito bons times de futebol feminino. E aí foi feito o Campeonato Paulista. A tua estreia, então, em 97. 96, vai. E a gente tá falando que a embaixadinha aí de 94. Foi São logo, anos aí. Foi logo na O Dualib 3 montou essa estrutura pra falar assim, gente, eu não quero mais falar com a Milena. Quero essa menina bater Eu quero construir um embaixadinha. prédio aqui, ó, pra ficar naquele. Foi construído pra você. Não, e olha, que engraçado que ainda eu tinha uma tia que mora por aqui até Vila Mariana, assim, e ela, um dos netos, filhos lá do Dualib, morava num dos prédios lá. Então, assim, eu ainda via... Ainda tinha... Você batia embaixadinha lá. Saía ela na piscina, assim, ó. Ele na piscina, assim, ó, e ela só sai de baixo. Eu do Dualib... Um timinho, vai. Só que na água, pra não boiando. Um timinho só. Pra bater embaixadinha. Ao invés de fazer embaixadinha, ela nadava assim, ó. Ô, Milene, cara, que raça, E como que é que relação. era, tipo, porque hoje ainda tem, pela internet dá pra televisionar, você tem várias páginas que divulgam, eu acho até legal que, tipo, você pega essas páginas, o Esporte Interativo, que agora é o TNT Esportes e tal, todos esses, eles divulgam muita coisa do futebol feminino. Hoje em dia, sim. E aí, como é que era, tipo assim, não tinha visibilidade e pra conseguir patrocínio? Então, na época, existia o grande, maravilhoso Luciano do Vale. Nossa, história demais. Olha aí. Ele foi o grande precursor, assim. Aliás, não só do futebol feminino, a gente tem que falar muito dos esportes femininos. Ele que falou muito do basquete, do vôlei. Os esportes femininos, ele era um grande apaixonado por esporte e dava muita oportunidade. Então, esse primeiro Paulistana foi televisionado pela Band e a gente ainda fazia jogos preliminares do masculino. Então, sei lá, eu jogava Corinthians e São Paulo, a gente jogava Corinthians... A federação fazia uma tabela que era compatível com os jogos masculinos. Então eles jogavam às 4, a gente jogava às 11 da manhã. É verdade, eu lembro de ir no estádio e antes tinha, nossa, um jogo total. feminino. Então imagina pra nós jogarmos um estádio grande com torcida. Caraca. E sendo televisionado pela Band e sendo narrado pelo Luciano do Vale. O problema do futebol feminino é que ele teve altos e baixos. Eu peguei um período muito bom do futebol feminino. A gente nunca pôde sobreviver do futebol feminino. Isso é do ano passado para cá, que, por exemplo, o Corinthians tem todas as meninas de carteira assinada, né, sendo CLT. A gente até brinca lá, quando eu vejo uma ou outra, eu falo, bom trabalho. Ninguém mais fala bom treino, porque virou legal, um bom trabalho. Mas eu não vivi isso. Eu tinha meu trabalho com as embaixadinhas, trabalho com imagem, patrocinadores fazendo as embaixadinhas, então eu não podia viver do futebol feminino. Mas podia jogar, a gente só queria jogar. Nós não queríamos ficar ricas jogando futebol feminino. A gente só queria um espaço, um clube, uma infraestrutura. E naquela época houve. O que acontece? Assim, eu treinava no terrão. A gente, não sei assim, o futebol no Corinthians fala muito filhos do terrão. Sim. Que era antigamente, os campos de trás era terra. Então, a galera de juvenil, base, sempre treinava no terrão. Então, quando fala filhos do terrão, é porque a pessoa jogou lá desde a base. Pequeno, por isso que a galera é com raça mesmo no Corinthians. O Corinthians não tem essa não, bicho. Terrão mesmo, pedrinhas. Começa na terra, daí põe na grama, o cara começa a jogar pra Querido, caramba. isso aqui não é um programa corintiano, vamos dar uma equilibrada. Aliás, é uma das coisas que o pessoal fala, por que o futebol brasileiro tem caído muito? Porque falam isso, que hoje não existe mais tantos campos de terra, futebol na rua, hoje é tudo
criançada uniformizadinha na escolinha. Escolinha, né? É verdade, Escolinha de né? futebol pra tudo quanto é A lugar. regra era da rua. Gol com Havaiana. Lateral, você sai, com a Golzinho luva. de tijolo, né, meu? De Eu era da pedrinha, época. de Golzinho pedrinha, tijolo, é. gol com tijolo aqui, um tijolo aqui. Isso quando você encontrava um tijolo retinho, que às vezes é um pedregulho, aí às vezes passava por cima, foi trave ou foi gol? Sim. Nossa, E isso essa era uma briga treta clássica dos monstra. crianças. Aí era aquela gritaria, não é minha. E normalmente era decidido pelo dono da bola. Porque senão o cara ia embora. Não, foi gol, não foi, pensando, não, vou levar a bola. Tá bom, foi gol sim, vamos continuar. E a minha Você sabe que rua... você falando dessa coisa saudosista? Eu juro que você estava falando e eu fiquei imaginando essa agonia do querer jogar bola e ter que criar uma história. Eu juro que eu fiz uma associação com um prédio. Quando você quer jogar bola, no prédio que eu era pequeno, e tipo tinha 3. E você tinha que ter qualquer coisa pra juntar o time. Sabe assim, você fala, pô, o não sei quem não chegou da escola. E você tá louco pra jogar. E só que o teu é 3 anos de uma luta. Eu fiquei muito fazendo essa associação. já era almofadinha desde criança. Não, ele- não, no prédio, né? A gente aqui falando de pedregulho na tô falando de rua. pedregulho Eu na jogava rua, bola numa rua que era uma ladeira. Quando alguém estava falando, quem vai buscar? E ele, não, lá no meu prédio. O síndico falava. Sim, que você descia lá, eu descia com o uniforme na minha. Nossa. Não é isso, cara. Eu só quis fazer uma. Cara, uma às vezes eu coisa- falava, pessoal, vamos jogar bola. A galera agora é squash. A gente quer ir jogar squash. Não, mas eu tô falando sério. Essa luta pra você Nossa. conseguir o time, porque você tá seco pra brincar. Eu não tenho né? jeito. Mas e você querer isso lá atrás, cara, tinha que ter estátua sua lá no Corinthians. Em Andradina, sabe o que a gente fazia? Em Andradina era. Então você pegava um terreno. Aí o terreno tava. Cada um pegava a enxada, pá. Daí cortava tudo. Deixava o terreno. Não deixava na grama. Aí deixava com os espinhos. Aí você ia na máquina de arroz, pegava casca de arroz e jogava no campo inteiro. Era um campo com casca de arroz. Gente, e aí dois você fazia. extremos, né? Você- o almofadinha e o homem das cavernas. Não, bicho. A gente A jogava. gente aqui com da Zona coco, Norte, você não é da Zona Norte? Zene, Pô, eu sou da Limirim, mano. Casa Verde. Aí, tá vendo? A gente é outros rolê aqui. Por isso que eu Ele jogo jogava bola, com velho. pedra. Não Ele era que- com pedra, muitas não. crianças quebraram o pé. Não, mas a Eu casca vou de bater arroz pênalti. deixava um campo nivelado certinho. E entravam uns espinhos de vez em quando. Aí você jogava ali naquela palha de arroz e ia descendo. O campo ficava jóia. Aí chegava o cara pra construir a casa no terreno, derrubava as para derrubar. Acabou o Vocês jogo. já deixaram Ia pra limpinho, outro- é só entrar Ia pra cobra. outro terreno, pra carpir, pra não sei o que. Era assim, cara. E a preguiça de brincar depois de fazer tudo isso? Falar, vamos jogar videogame? Tô cansado. Ai, deu uma cansada, né? Enquanto eles estavam fazendo, já tinha uma reportagem. E o trabalho infantil em Andradina, né? Primeiro plano. Continua. Olha essas crianças, né? E o Lahan lá. Aí eu descia lá embaixo, Será tinha que eu só jogo 3 com amigos. Assim, com doce de vampirinha, assim. 3 doce amigos, sua tá travessura. Nossa, pra jogar futebol era tão Eu passava difícil. meu gel, né? Pra descer. Minha Ai, mãe tô comprava pronto pro bola jogo. na que chute pra mim, comprava não sei quem, não tinha amiguinho, eu era o dono da bola. Ah, vai se ferrar, mano. Que chute era clássico também. Porra. Futebol feminino, qual é o problema? Que sempre tem altos e baixos. O que a gente busca hoje em dia não é retroceder. A gente, por exemplo, o período de pandemia não teve tanto avanço, mas pô, é normal, né? Não teve avanço em nada. Então os campeonatos caíram, a base também não teve como treinar, enfim. E aí o que a gente estacionou, a gente não quer que retroceda. Então isso a gente já tem certeza, galera do futebol feminino, a gente pode não avançar da forma que a gente pretende ou de uma forma tão rápida, mas não vai mais retroceder. Essa já é uma realidade. Não vai ter agora. Eu não vou falar para vocês, não, em 2021 e 2022 parou o futebol, aí a gente retomou em 2025. Isso já não vai mais existir, porque o futebol feminino é uma realidade. Então isso é o mais legal. Eu acabei pegando fases assim de ser um futebol muito bacana, transmissão, campos maravilhosos, e depois acabar. Nenhum clube querer investir. E hoje existe a obrigação da FIFA. A FIFA obriga a Conmebol a obrigação, né, ela reparte a Conmebol para que todos os times que participem da Conmebol, ou seja, de campeonatos da Conmebol, que seria a Libertadores da América, tenham obrigatoriamente futebol feminino. Ah, maravilhoso. Que Como bom você isso. põe isso né, de um jeito imposto, você já está Você tá estimulando, incentivando, A né? gente do futebol feminino, a gente acaba dizendo que essa imposição, né, a obrigatoriedade, para nós virou uma grande oportunidade. Claro. Porque mesmo que seja obrigação, os clubes acabaram tendo um olhar diferente ao futebol feminino, porque muitos é uma questão cultural.
Imagina que até 1979, que foi o ano que eu nasci, que eu nasci já revolucionando, foi o ano que constitucionalmente o futebol feminino voltou a poder ser praticado. O futebol feminino... Nossa, voltou a poder ser Isso, ele foi praticado. proibido por lei. Cara! Sério? Porque o futebol não era... por que eles falavam que não podia? Porque não era bom para a anatomia feminina, as chuteiras para os pés femininos, a mulher que tem o quadril mais largo para poder ter filhos, isso poderia prejudicar a mulher. E para fazer comida, lavar louça, não estraga a anatomia. Não, o quadril fica retinho ali, tá na boa. Então, que era ruim para a anatomia feminina praticar um esporte tão violento quanto o futebol. Absurdo, então, foi proibido pela Constituição. De quando a quando isso? Foi proibido durante 40 anos. Nossa! Desde 1939, então, né? Até que 79. Absurdo, cara. E aí voltou a ser. Por isso que muitas vezes o pessoal fala, o futebol feminino ainda é lento, o futebol feminino ainda não... sei lá, as goleiras ainda não são tão boas. Eu, por exemplo, não tive. Eu me aposentei em 2009. E aposentei oficialmente, né? Porque eu jogo futebol todos os dias, praticamente. Mas não tive nenhum clube que eu passei. Eu joguei aqui no Brasil, eu joguei na Itália, eu joguei na Espanha. Não existia treinamento específico para goleira. Caramba. Então, era o preparador físico que fazia o treinamento de todas nós, independente de ser uma é lateral e a outra é goleira. Então, você vê que isso também faz diferença. Nem lá fora tinha? Nem lá fora, não. Porque o pessoal acha isso, né, que na Europa não, mais estruturado, não. Não é. Quando você foi para a Europa também, né? Você jogava aqui no Brasil e foi para Itália. Eu fui para Itália primeiro, mas eu fui grávida, fui casada. E depois eu queria voltar a jogar futebol. Isso. Tive meu filho, queria voltar a jogar futebol e tal. E aí, o Ronaldo super apoiou e falou, pode jogar, vamos lá jogar, vou arrumar um clube. Eu falei, eu quero... entrar, não porque eu sou tua esposa. Primeiro porque vão me dar 9 e eu não sou 9. Eu não quero nem que eu quero jogar na minha posição. Eu sou meia. Até 7, 8 eu uso, 9 já é muito pra mim. E aí eu fui fazer o teste. Eu falei, não, vou ver os clubes que tem de futebol feminino. Eu fui num clube chamado Fiamma Monza, que é um time de Monza, onde tem a Fórmula 1. Uhum. E só tinha time feminino. Não existia time masculino no Fiamma Monza. Era um time específico de futebol feminino. Fiz o teste lá, passei. E aí ia começar a pré-temporada, isso em 2002. Bom, o Ronaldo voltou a jogar bola, voltou a ser o melhor do mundo, o Brasil foi pentacampeão e tal, e ele foi contratado para o Real Madrid. Ele jogava na Inter de Milão, foi para o Real Madrid. Aí até aí eu falei, tá bom, então eu não jogo na Espanha, na Itália eu jogo na Espanha, né? Já estava treinada, já estava fazendo a pré-temporada, já estava ok, porque voltar a jogar depois da gravidez foi bem complicado, gente. Eu sentia dor até nos cílios, era muito complicado voltar a ser atleta depois de ser mãe. E olha que eu tive meu filho com 21 anos. E aí fomos para Espanha, né? Obviamente eu ia seguir a minha família e tal. Cheguei lá, não podiam jogar estrangeiras. Aí eu já revolucionei de novo, né, gente? Eu nasci pra revolucionar. Dualib, você não sabe o que tá acontecendo aqui na Espanha. Dualib, eu tô indo passar o Natal na tua casa. Se mexe aqui na Espanha. Ela começou a fazer embaixadinha do lado do presidente lá da Federação Madrilenha de Futebol. E aí, obviamente, né, o Ronaldo ajudou demais com a imagem dele e tal. Pô, a esposa dele tá aqui, quer jogar, como assim não pode? Por que não pode? Aí mudaram a regra, falaram, só não vamos mudar agora, porque o campeonato já está no meio do caminho. Então a gente muda o ano que vem. Tipo, a gente foi pra lá em junho. Eu falei, não, vou perder a forma física que eu tanta luta consegui. E eu falei, não, preciso jogar agora. Aí, outra vez doida, né? Porque hoje pra fazer Rio-São Paulo eu já canso. Eu fiquei durante 6 meses morando na Espanha e jogando na Itália. Caramba! Então eu treinava a semana inteira com um time lá do Raio Vallecano. Eles fizeram o treinador do Fiamma Monza conversou com o treinador da Espanha, né, a treinadora no caso. Então eu tinha uma preparação física diferente, jogava, mas para estar jogando o tempo inteiro. E todo fim de semana eu viajava para Itália para disputar o campeonato italiano. Então eu fiquei 6 meses morando num lugar
e jogando em outro. Dava umas 2 horas de voo de Milão para Madrid. Eu e a mochilinha... E 2 horas de voo, né? Tem... Espera... Nossa. Não, mas espera aí, deixa eu entender uma coisa. Você ia... Como é que era essa rotina? Passava assim, segunda, terça, quarta e quinta... Na Itália. Na Espanha. Na Espanha. Aí se o jogo fosse sábado, eu ia na sexta. Se o jogo fosse domingo, eu ia... Dependendo do campeonato, porque além disso, tem jogo em casa e jogo fora. Então, às vezes, eu chegava em Milão e tinha que viajar pra Sicília pra jogar... Mas você treinava na Espanha? Você conseguia treinar em casa? Treinar no time do Raio Vallecano. Eu treinava com um clube lá. Ah, não, você treinava no clube na Espanha. Na Espanha. Não, tá. E aí, porque você tinha filho ainda nessa história. Ele ia comigo. Quanto tempo? 1 ano? 2 anos e meio. Jesus, Maria. Eu brigava, eu falei, minha mochila, chuteira, caneleira, Ronald. E o Ronald é igual a gente. A Camila, minha esposa, né, contava história direto, né? Ela é atriz, aí, pô, as crianças iam todas lá. Não. Sempre tem essa relação com o filho, mas é que, no caso dela, eu digo porque tem 2 países, né? Tem uma rotina outra. Mas era legal que você ficava com ele o tempo inteiro. Não, eu brinco que... Eu falo, mas o Ronald não joga futebol. Eu falo, mas gente, eu acho que eu sou a culpada. Porque meu filho respirou futebol a vida inteira. Porque nessa época, eu me separei do pai dele. Logo que nós fomos morar na Espanha, assim... A gente chegou em junho, em dezembro nós nos separamos. Então, eu ficava com o Ronald um tempo inteiro, assim. Ele convivia comigo o futebol o tempo inteiro. Então, eu ia pra Itália, ele ia comigo. A gente tava o tempo inteiro jogando. Treino, tá comigo. Pré-temporada, estava comigo. A gente não tinha concentração, porque né, o futebol feminino não tinha essa infraestrutura de gastar dinheiro com uma concentração. Mas às vezes viagens, né? Até quando eu joguei na Espanha, depois eu voltei a morar na Espanha somente jogar, a gente pegava 6 horas de ônibus para jogar no norte, sei lá, em Santander, Oviedo, enfim. E aí o Ronald comigo, ele virou o mascotinho do time. E ele gostava, né? A galera ele o tempo inteiro. Pra ele era uma diversão estar com a galera, jogar bola e tal. Mas hoje ele gosta de futebol, não? Ele gosta, ele joga muito bem. Ah, ele joga? É mesmo? Mas entendi pelo jeito que você falou, não. Que ele nem... Ele nunca quis ser jogador de futebol profissional, nunca. É que ele já é um esportista nato. Ele gosta de esporte. Deve entender tudo, mas é corintiano, né? Tem que ser, porque senão... Não, mas ele não é muito de assistir futebol. Ele gosta de jogar. Ele gosta de jogar, mas também, se você falar, vamos jogar basquete, ele vai jogar basquete. Vamos jogar tênis. Esportista nato que você diz é porque ele tem essa habilidade... Joga esporte. Ele faz muito esporte, mas ele não tem o futebol como a nossa paixão.